Pronto. Pode ficar à vontade. Eu olho pra câmera ali? Isso, a câmera de vocês dois é essa. Beleza. A de vocês é essa. Tá. Essa qual? Eu não tô Aquela com- daqui. Essa daqui. Tá. Mas aí a gente de vez em quando acha que assim, só pra poder quebrar o mas protocolo. podcast você não olha pra câmera, cara. Acho que isso pra aqui é mesa começar... cast. Só pra ele começar, pra ele apresentar. É que no final é um videocast, né? É, Vou a fazer mesa oi, cast. galera. Pode? Pode ficar à vontade. Pode. Fala, galera, eu sou o Lucas. E essa é a... Eu sou a Lívia. Vamos voltar? Não, segue. Depois ele corta, vai. Depois ele corta. Então, a gente tá aqui gravando o primeiro podcast do Mad Lab, o Plantão Mad Lab, e a gente conta com a presença do ilustríssimo doutor Aida Mari Faria e o ilustrissimosíssimo doutor Rodrigo Freitas. O Rodrigo foi formado pela UF em 2001 em Medicina Veterinária, mestrado e doutorado pela UF e PhD em Neuroimunologia pela UF em 2008. E o doutor Aida Mari, professor associado da UF, doutor, ou PhD para quem curte gourmetização em Fisiologia, tá assim no currículo dele, É. e mestre em Neuroimunologia, graduado em Biomedicina antes do Google ser fundado. Espetacular. Tá no Então, currículo? Tá no correio. Não no Lattes, não no Lattes, né? Não no Lattes. Sou maluco, mas nem tanto. Ou seja, é em 2008 mesmo. então, a gente tá aqui com 2 PhDs e eu já queria começar da gente abordando o que é ser PhD, porque eu já conversei disso com o Rodrigo uma vez e ele me corrigiu e me explicou melhor o que a gente pode começar por essa etapa. É só eu que começo? Pode ser, Pode pode ser. ser. Manda ver. Vocês que Então, sabem. o Lucas é um aluno querido, a Lívia também. Vocês sabem que eu gosto muito de vocês. Eu fico falando que eu vejo vocês pequenininhos, né? Vocês vão crescendo. Eu gosto muito dessas referências. O Lucas, por exemplo, eu sempre falo pra ele que ele lembra muito meu filho, cara. Isso é um privilégio, assim, porque eu fico muito longe dele e quando eu vejo você, tenho uma lembrança muito boa. Mas como eu estava falando com o Lucas há algum tempo, né? Ele me perguntou sobre essa questão do PhD. Na verdade, isso é um título, né? Isso inclui uma pós-graduação, a gente chama de stricto sensu, que é um tipo específico de pós-graduação. E essa palavra PhD, eu estava até falando com a Aida Maria aqui nos bastidores, a gente se conhece há muito tempo também, né, Aida Maria? Muito tempo. Foi uma coincidência assim, interessante a gente se encontrar aqui no Unifoa, mas esse termo PhD, vocês usaram a palavra muito boa, gourmetizado, porque o termo em si, em latim, ele significa Philosophic Doctor, é uma abreviação. Mas é o doutoramento, né? A gente chama título de doutorado, que é uma pós-graduação stricto sensu. E hoje em dia o termo nem se usa mais PhD, fala só simplesmente doutorado, certo? E, como a gente estava falando, esse termo ele é um termo antigo, né? Eu uso até a palavra arcaico, né? Ele vem de um passado, na época que o conhecimento não era dividido, né? Ele não tinha esse sistema cartesiano, né? De separar em disciplinas, em módulos, em estudo. O que, naquele tempo, a ideia de um filósofo, né, de um conhecedor ou que gostava do saber, era estudar a natureza, né, a física, a química. Aí, ele, na verdade, a formação dele, que não era uma formação universitária em si, né, mas uma formação mais geral. Era um generalismo muito mais literal Generalista. da palavra. Tanto que eles eram bons em tudo, né? Em matemática, história, geografia. Esse termo de disciplinas não fazia sentido naquele tempo. Quando eu falo aquele tempo, é antes da ideia dessas universidades, das escolas que a gente tem hoje. Por isso que, quando eu conversei contigo sobre o PhD, ele, na verdade, talvez ele tenha uma pompa assim que talvez não seja tão grande, né? É uma coisa meio que ordinária. É como se fosse, sei lá, o último nível formal onde você chega quando você está fazendo um estudo formal, né? É como se fosse, não. É, né? É o último título formal que a gente tem. É o último título formal que a gente Exatamente. tem, né? Você começa lá do CA, não é isso? Do ensino fundamental. E o último seria o doutorado. Seria faixa preta da carreira acadêmica. Adorei isso aí. Perfeito. Ótima analogia. Exatamente. É a faixa preta. O Cobra Kai. A vantagem do doutorado é que você pode ter mais de uma faixa preta. Não, e outras também, né? Mas isso é bacana que a gente já pode emendar, inclusive, uma confusão que muitas pessoas fazem, que é o seguinte, assim, o que vem depois do doutorado é o estágio pós-doutoral, que não é um título. Não. Então, quando você termina o seu processo de doutoramento, você vai receber o título de doutor.
esse título outrora foi chamado de PhD. Algumas universidades no Ainda mundo usam, né? ainda podem ter essa nomenclatura, mas por uma questão histórica, enfim, ou qualquer outra Tradicional, coisa, né? tradicionalismo. Mas o título é o doutor, DSC, o PhD são equivalentes, e acabaram os títulos aí. O que você pode fazer depois, normalmente, são estágios pós-doutorais, ou pós-docs, ou pós-doutoramento, que são todos sinônimos, que não são títulos. Eles são experiências que você pode ter, que não necessariamente precisam ser internacionais. Então, eu vou fazer um estágio pós-doc na Unicamp, eu vou fazer um estágio pós-doc. O que é isso? É quando você, enquanto doutor, muitas vezes um recém-doutor, muitas vezes um doutor já sênior, tem a oportunidade de sair das suas obrigações, que vão envolver burocracia, docência, não sei o quê, e vai poder se dedicar a quê? Pesquisa. Aí continua estudando, né? Desesperadoramente. Fellow inclusive. entra aí ou é antes? O fellow é um pouco diferente. O fellow, ele está mais ligado à carreira acadêmica dentro da medicina. Ele não está associado com estágio pós-doutoral. Ele pode ser, mas não tem que ser. Então, você faz uma residência, por exemplo. Então, a pessoa fez uma residência em neuro, fez uma residência em neurocirurgia ou qualquer outra. E aí você tem a possibilidade de fazer um estágio fora ou não. Normalmente há uma valorização grande, até pelo nome do fellow, ele está muito atrelado a uma experiência internacional, onde você vai passar 1 ano, 2 anos, um período de tempo vivendo a realidade daquela especialidade que você viu no outro lugar. E aí normalmente está associado a uma subespecialidade, mas não precisa ser obrigatoriamente. Tipo, eu vou fazer algo que eu não fiz na minha residência. É uma complementação, né? E é diferente também porque as relações, o tipo de obrigação que o fellow vai ter, normalmente o fellow envolve um atendimento com pacientes, com outros aspectos do aspecto da residência médica. Respondi? Respondeu. Perfeito. Posso fazer um gancho aí? Pode. Com certeza. É que eu não vi essas perguntas aí na sequência. Aí me veio uma coisa na cabeça, né? Manda! Que isso é uma discussão interessante, porque a gente sempre fala dessa formação, né? Isso tem uma legislação, né? Que o MEC, que é o Ministério da Educação, né? Aqui no Brasil, ele regula isso. Tanto que as residências, elas são reguladas pelo MEC. Muita gente não sabe isso, tá? Mas elas fazem parte do sistema educacional. E quando você falou do fellow, isso é em cima da formação dos Estados Unidos, né? Ou da Europa, que a legislação lá é diferente. E esse conceito de fazer essa mistura entre doutor e ter doutorado se bate muito nisso, nessa mistura entre o que a gente tem aqui e tem nos Estados Unidos. Verdade. Por quê? Porque aqui no Brasil, quem faz residência é uma pós-graduação. Mas ela não entra no conceito de stricto sensu. Mas ela tem um tempo parecido com o doutorado, né? Que pode chegar até 2, 4 anos. E nos Estados Unidos, essa formação, que aqui no Brasil é uma pós, lá ela é incluída dentro da graduação. Então, quando o indivíduo faz a graduação lá de medicina, quando ele termina, ele tem uma residência embutida. E ele é considerado um MD, né? Que é Medical Doctor. Em tese, é equivalente, vamos dizer assim, à formação, não em termos de conteúdo, mas no total de tempo de estudo de quem faz doutorado aqui no Brasil. De experiência e tal. Não, mas quem faz doutorado, porque a conta é mais ou menos simples. É só você reparar nas séries médicas, porque sempre tem lá, ele ficou 15 anos estudando. Isso. A ideia é essa. Essa é a conta que se faz, porque a graduação média demora de 5 a 6 anos. Sim. Aí quando você junta um mestrado e o doutorado, aí você junta 2 mais 4, aí dá 6. Aí no total fica aí 12, 11 anos estudando. Por isso que o médico lá nos Estados Unidos, ele tem uma formação muito mais prolongada e profunda. E aqui no Brasil não, né? Você tem que fazer o mestrado, ou o doutorado, ou a residência. Não, a gente tem umas iniciativas, a gente está deturpando completamente as perguntas, mas Não tem problema. Não, mas você falou agora do fellow, vale. fez muita diferença. Eu tô de costas. Você tá de costas. Foi mal, bonito. foi mal. A gente tem até algumas iniciativas que tentam, eu não sei se resolver é a melhor palavra, mas que tentam trazer outros caminhos aqui. A gente tem no Brasil o programa MD-PhD, que é uma dificuldade, provavelmente complicadinha, que é você, em meio à graduação de medicina,
você entra num processo em que, ao fim da graduação, você recebe os 2 títulos. Você recebe o título de médico, MD, e de PhD também. E, Durante a graduação. Durante a graduação. Você não sabia não, hein, gato? Tem. E aí você tem, por exemplo, eu conheço algumas pessoas que estão fazendo isso na UFRJ, você tem uma série de requisitos legais, tem todo um processo. Mas uma das coisas que estava para ser revista, não sei em que pé ficou, é que isso era um programa que ele não era vinculado à instituição. Então, você poderia, se a instituição for reconhecida no MEC, obviamente, você poderia acessar esse programa ou esse edital em diferentes instituições. Não sei como é que está isso agora. Mas é bom que a gente vai falar em vários momentos aqui sobre possibilidade de internacionalização, carreira acadêmica. Então, procurem aí na sua inteligência artificial de plantão, seu edital de plantão, o quê? Carreira MD PhD. Adorei essa informação aí. Então vamos lá. É uma pergunta para os dois, que é o que motivou a seguir a carreira acadêmica? Em que momento vocês pensaram assim, vou fazer um mestrado, vou fazer um doutorado? E aí, quem vai? Você que sabe. Deixa eu falar, então. Gente, essa pergunta aí, eu acho que a Damaris vai ter uma resposta parecida, mas eu vou ser bem sincero com vocês, eu não tive esse pensamento de forma consciente, não. Entendeu? Eu sei que eu queria entrar e fazer uma graduação, e acho que era o desejo de qualquer aluno na época, né? Eu fazia o 2º grau, né? Hoje seria o ensino médio. Aí, engraçado, né? A gente está falando de coisas que aconteceram muito tempo atrás. Na minha época não tinha Enem, tá? Eu tinha que fazer provas específicas para universidades. A gente escolhia a universidade que a gente queria entrar e fazia a prova lá. A gente ficava torcendo para as provas não caírem no mesmo dia. Porque ou era uma ou era outra. E você tinha que pagar a inscrição, que era muito cara na época. O Enem facilitou muito a vida de muita gente, provavelmente. Mas, como eu estava falando, eu só queria entrar na graduação. A ideia de doutoramento, de mestrado, isso só surgiu quando eu comecei a fazer iniciação científica. Comecei a entrar nos meandros ali da instituição, né? Conhecer os laboratórios. Essa é uma das vantagens das universidades, dos centros universitários que são muito engajados em pesquisa. Você automaticamente é bombardeado, no bom sentido, vou dizer assim, né? Desse tipo de informação e conhecimento mesmo. E ambiente. Um ambiente científico nas universidades públicas, eu não diria hoje em dia, talvez, mas no passado isso era muito intenso. Aí sim, você está dentro de um grupo, aí todo mundo começa a pensar em seguir carreira, né? Aí virar professor da instituição, conseguir fazer estágio de iniciação científica, que necessariamente acaba te levando a fazer um mestrado e o doutorado. Aí também tem a ideia de você ter bolsa, entendeu? Formar carreira. Aí você vai começando a entrar naquele mundo ali e é meio que difícil de sair, no meu caso, né? Porque você vai acabar ficando ali. E é interessante, essa é uma discussão boa até, você faz isso paralelo à graduação. Então, assim, é como se fosse uma atividade extracurricular. E é engraçado que o curso de vocês de medicina, vocês sabem bem isso. Outros cursos talvez não. O curso do nosso grupo, vamos dizer assim, ele é integral, né? Então, ele começa de manhã, né? E termina no final da tarde. Às vezes até vai um pouquinho mais. E você tinha que fazer os experimentos nesse horário que ficava fora do período integral. Então, era uma dedicação enorme. A ponto de você chegar em casa, sei lá, 23 horas, né? Porque você fazia experimento, depois fazia... Eu ia até fazer uma pergunta em relação à iniciação científica. Porque eu não sei se vocês sentem isso. Você também veio de universidade pública, Sim. né, Aida? Se existe uma diferença muito grande dessa cultura da pesquisa na universidade pública e na universidade particular. Porque, a meu ver, eu não sei se é falta de incentivo da instituição ou se é uma falta de iniciativa dos alunos. O que vocês acham? Pode falar, Damaris. Depois eu quero falar um pouquinho também sobre isso. Uma pergunta complexa, a resposta mais complexa ainda. Então, assim, se a gente for na versão curta, tem uma diferença enorme. Se a gente for na versão longa, tem uma diferença, mas ela é muito desigual entre as universidades. Então, por exemplo, respondendo a pergunta de antes e já emendando nessa, eu sempre quis ser pesquisador/cientista, né? Quando eu era criança eu já falava isso, eu desmontava os meus brinquedos ao invés de brincar, era um inferno.
E aí, à medida em que eu fui envelhecendo, eu pensava, porque a gente tem esse estereótipo, né, que o pesquisador daquilo que eu tinha interesse, que eu não sabia ainda, mas que era fisiologia, era o caminho da medicina. E aí eu tive alguns professores, porque na época eu me interessava muito mais pela doença do que pelo doente. E eu acho que é importante a gente dizer isso, por quê? Porque as pessoas vão ter perfis diferentes, é importante a gente entender isso. E aí, quando eu percebia que eu tinha muito mais interesse pela doença do que pelo doente, eu olhava para a medicina e falava assim, pô, mas não faz sentido você querer ser médico e você tá mais interessado na doença do que no doente. E aí eu tive alguns professores que foram fenomenais na minha vida, assim, fizeram toda a diferença e que falaram assim, cara, você pode fazer pesquisa fazendo outra coisa da sua vida que não medicina. E aí um professor virou para mim e falou, você já ouviu falar do curso de biomedicina? Eu falei, não. E aí, entro agora direto na tua pergunta. Eu fui fazer biomedicina na Unirio, que é a Universidade Federal, que à época era a mais sucateada do Rio de Janeiro de longe. Enquanto as outras universidades estavam preocupadas que não tinha, sei lá, papel higiênico no banheiro, a gente não tinha vaso no banheiro. Era esse o nível, assim, da esculhambação. Acho que no Rio não tá mais assim, não, cara. Não tá não. É por isso que eu falei da época. As coisas deram uma melhorada considerável, mas na época não. Tanto que quando ele me falou de Unirio, eu achei que ele estava falando de uma universidade particular, e isso nem passava pela minha cabeça, porque eu não tinha possibilidade de pagar a mensalidade. E aí, por exemplo, a Unirio não tinha um ambiente de iniciação científica realmente importante, como era o caso da UFRJ, da própria UF. Ela era a menor das federais, né? Ela era a menor das federais e não é só isso, assim, ela melhorou muito. Hoje é outra realidade, tem prédio na biologia, mas a gente não. A gente, na época que eu fiz graduação, a gente fazia no centro do Rio. As pessoas achavam que a única federal que tinha por ali era o direito da UFRJ, que é relativamente próximo ali do Campo de Santana. E era num prédio que era emprestado, enfim, não tinha praticamente laboratório. E a UF, a FRJ e a Rural eram gigantes. Eram gigantes, era um negócio de outro planeta. Eram não, né? São ainda, né? São. E aí, então a gente entrava na Unirio, principalmente na biomedicina, você no primeiro período, você já ouvia de veteranos e de professores assim, você tem que correr na frente do prejuízo, porque se você achar que você vai fazer qualquer iniciação científica aqui, você tá ferrado. Então, assim, não tô querendo dizer que isso é maravilhoso, nem que é péssimo. Era o que era e ponto. Então, o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que ir para outras universidades. A gente tinha que ir para Fiocruz. Foi assim que eu fui parar na Fiocruz, inclusive. Porque não tinha outra. À medida em que você vai melhorando um pouco esse cenário, ou que você entra em outras instituições, você tem uma realidade que é completamente diferente. Essa entrada em outras instituições é através de editais externos, No né? cara de pau. Você passa óleo de peroba ou poliflor, o que você preferir. A sua pergunta aí pode levar a um outro lado. Porque isso aqui eu acho que vai ser importante desse podcast. Eu vou dizer isso com muita, vamos dizer assim... Cautela. Não, cautela não, com vivência. Coisas que eu não vou falar para você que eu li ou que eu vi em algum lugar. Eu vivenciei isso. Nós somos de universidades públicas. Aí, como o Damari está falando, na universidade dele não tinha muita pesquisa. Sim. Aí ele procurou em outras instituições de pesquisa ou universidades públicas que estão presentes ali, no Rio de Janeiro, né? Que é o cenário nosso geoeducacional, vamos dizer assim. O que é uma vantagem, que a gente está próximo. Então, quer dizer que você estuda na Unirio, mas pode fazer uma iniciação científica na FRJ que fica, sei lá, um bairro depois, ou até do prédio do lado. Mas você está em duas instituições diferentes. Aí muita gente acha que para entrar na universidade, fazer isso científica, lá na UF, ou na FRJ, ou na Rural, ou seja, onde for, você precisa, pública, você precisa de um passe, você precisa de um crachá. De um edital. Não precisa. Não precisa. Não. Não. Você só simplesmente entra no site. Hoje em dia tem site, na nossa época não tinha. A gente via isso, sabe onde? Nos murais. Era aquele papel tipo de pão, não era? Exatamente. Anunciando assim... seleção de estagiário para iniciação científica no laboratório. Juro para você, foi assim que eu entrei no laboratório de neuroquímica. Seleção no dia tal. Aí, assim, vá você. Você chega lá... Na cara e na coragem. Não, você chega lá e pergunta qual é o seu nome, o que você faz, e aí, o que você quer fazer? E depois de algum tempo eu comecei a perceber, você conheceu, né, minha orientadora Ana? Sim, Ana. Eu percebi que os orientadores, de um modo geral, eles queriam alguém que faça as coisas, que termine os projetos. São pessoas que eles precisam construir confiança. Por isso que nunca começam no alto, né? Você começa de baixo. Não, e vale, assim, fazer até o acréscimo aqui, o que o Rodrigo tá falando. No mural é a versão
ok. É. Eu aconselho, que foi o que eu tive que fazer na Fiocruz, bater na porta. Também. E aí, tem vaga de estágio? Não, tá lá no mural. Não, tudo bem, eu vi, mas lá não tem. De repente vocês estão precisando de alguém aqui. Ele entra. E é isso. O cara te convida para participar da reunião, não é isso? Exatamente. Na semana seguinte, aí você vai lá no Journal, aí você começa a fazer parte do grupinho. Aí eu quero completar que isso acontece com os alunos de universidades públicas, certo? Sim. Porque a gente meio que faz essa busca proativa. Mas alunos de qualquer graduação, cara. Tanto que lá na UF, eu digo isso que eu tô te falando, eu vi, ninguém me contou, não. Vários alunos de universidades particulares, eles entravam nos laboratórios e faziam parte dos grupos de iniciação científica. Do Alfred. E eles começaram... O Alfred é um bom exemplo. E eles... o Alfred eu acho que é o melhor exemplo. E eles começaram a fazer o quê? A superar os alunos do público. Por quê? Porque os orientadores começaram a perceber que os alunos das universidades particulares, eles eram mais dedicados. Eles completavam o ciclo todo, né? Eles não abandonavam os projetos no meio do caminho, que é um problema sério. Porque você perde dinheiro, perde tempo. E assim, aí a galera se depois entrava no mestrado, depois entrava no doutorado, era um ciclo meio que contínuo. Então, assim, o pessoal, muitas vezes, na universidade particular, eu acho que hoje em dia nem tanto, naquele tempo eram mais. Tinha muito preconceito e até uma certa baixa autoestima. E, muito pelo contrário, hoje eles entram lá, cara, eles competem de igual para igual para quem tá trabalhando na pública, entendeu? Ou seja, eu aconselho muitos alunos no Unifoa a fazer esse tipo de, vamos dizer assim, de incursão. E assim, vocês estão aqui em Volta Redonda, cara, que fica do lado da Seropédica, fica aqui perto do Rio, né? Não é longe. Eu ia perguntar isso agora. Se eu hoje consigo entrar no site de alguma faculdade e buscar uma oportunidade dessa Com certeza. Com certeza. com a cara e com a coragem ali, Marca o dia da entrevista, talvez vai mandar um lá. e-mail para um professor, alguma Olha. coisa assim. E aí, assim, várias coisas aproveitando a sua colocação. Você tem que fazer isso. Imagina o seguinte, você tem uma ideia do que você quer ou do professor, porque você for ver uma palestra e tal. Tenta pegar mais ou menos qual é a lógica de funcionamento do professor ou daquele laboratório. Vou te dar um exemplo sem etarismo aqui. Você pega uma pessoa de 30 anos que seja tecnofóbica. Se você mandar um e-mail para ela entrar no site, você não vai pegar informação real do que ela está fazendo. Você pega uma pessoa de 200 anos, mas que seja tecnofílica, o Walter daqui, por exemplo, o site vai resolver, vai mandar e-mail, vai te responder na hora. Se for o caso, vai até o lugar. Tem família no Rio de Janeiro, tira o período de férias e vê se você não pode fazer um estágio de verão, inverno, o nome que você quiser dar, na instituição que você quer. Esse contato, as pessoas têm muito medo de entrar em contato com pesquisadores, com o laboratório, porque é o professor. E não paga a um gente real, tem né, aqui Damari? volta aqui Não na paga um FUA, real. né? Não pagam real. O Daniel, que ele vive chamando, ele fala, se vocês O Daniel, tiverem ele é da interesse, se tiver interesse em ir lá pro Rio, é só avisar. É isso. É isso. As pessoas que estão nas universidades, elas têm os dois interesses. Boa parte tem o interesse no trabalho, em ter alguém que está comprometido e querendo conhecer o trabalho, e tem um comprometimento de formação, porque a pessoa que foi lá e fez um estágio contigo de 2, 3 meses, porque era o estágio de férias, ela facilmente pode virar depois um mestrando, um doutorando, ou simplesmente fazer parte do seu processo de formação. Assim, eu não vou dizer que são todos os professores, infelizmente, mas tem muita gente que está comprometida com o quê? Com formação profissional. Eu não estou preocupado se você vai virar professor, se você vai fazer isso, se você vai escrever um artigo. Se você me procurou e eu posso te ajudar no seu processo de formação, isso é suficiente e está dada ali a relação, entendeu? E vocês acham que tem um perfil, assim, ideal de quem quer seguir a carreira acadêmica? Pode falar, Damari. Pera, essa pergunta é mais complicada. Tem um perfil ideal no sentido de ser ungido pelos... Não. Beleza. A lógica básica é você tem perfis de atuação profissional, né? Da mesma forma como umas pessoas se identificam com uma especialidade, outras vão com outra. Então, pesquisa não é para todo mundo. Ponto, né? A gente tem várias pessoas, isso que eu estou falando aqui agora não é eu que tirei de trás da orelha, mas assim, lidar com o universo de pesquisa significa que você vai se frustrar 90% do tempo. Ah, não, 99. Fui otimista. Por quê? Porque a ideia básica de pesquisa, e é claro que aqui eu estou fazendo uma super simplificação, tem pesquisa básica, tem pesquisa aplicada, tem diferenças, o nível de frustração é diferente, os objetos de frustração também são diferentes, mas a lógica básica é que quando a gente está falando de pesquisa, você tem, o teu objetivo principal é tentar
encontrar respostas, né? Então eu gosto de falar isso. Ciência não é sobre certezas, ou sobre gerar certezas, melhor dizendo, é sobre diminuir incertezas. Então nesse processo você se frustra muito, porque você estava pensando numa coisa e vai para outro caminho. Então esse é um perfil fundamental. Se essa ideia de lidar com incertezas, com frustração, é algo que te motiva, porque você está sempre curioso, esse é o teu perfil. Agora, não, isso vai me deixar para baixo, né? Aí não é um perfil para você. Mas fora isso, é treinável. Então, eu sou curioso ou curiosa. Então, beleza. As habilidades, elas vão ser treinadas. Algumas pessoas vão ter mais ou menos facilidade, mas elas são treinadas. Eu posso responder isso também? Deve, Pode. claro. É que eu vou ser um pouco mais enfático que a da Maria. Não tô discordando de você, não, Não, tá? de boa. Se te discordar, também tamo junto. Não, mas Resolve assim, lá fora. eu até pensava dessa forma mais cartesiana, vou usar esse termo, onde você tinha essa divisão mesmo entre ensino, né, a ideia de pesquisa e a ideia de extensão. Mas depois que eu comecei a entrar nessa parte, não da burocracia educacional, né, mas da construção das matrizes curriculares, da forma como a educação médica é construída aqui no Brasil, né? Eu participei de várias reuniões, associações nesse aspecto ao longo desses anos. Mudei meus focos de pesquisa, né? Saiu lá do laboratório, da bancada, aquele cientista clássico, e começou a entrar nessa área que, na verdade, é uma área de humanas, tá? Essa parte de educação, pedagogia, andragogia é de humanas, né? Não é de exatas e nem é da saúde em si, né? É de humanas. Aí, Olivia, eu acho que, nesse aspecto, a ideia do perfil, eu acho que ela é muito limitadora. Porque a formação hoje, independente da graduação, ela tem que estar imbuída, vou usar esse termo, de pesquisa. Então, a ideia do pensamento científico, a metodologia de pesquisa acadêmica, o ensino de metodologia científica, isso tudo está incluído na formação. Então, não existe uma maneira de você mais separar isso. E é engraçado que eu vejo muito isso acontecendo no Unifor ao longo desses anos. Essa parte ela começou a se tornar cada vez mais importante. E no passado ela era mesmo secundária ou terciária. A ponto, por exemplo, de só se interessar quem tinha essa proficiência, né? De, eu sou proativo, quero fazer pesquisa. Aí eu tinha que sair da grade curricular, entendeu o que eu tô falando? Isso aconteceu comigo, tá? Eu acho que talvez contigo também, não? Mas comigo, porque eu estudei num curso parecido com o de vocês, um curso tecnocrata, especialmente técnico. Pô, a medicina veterinária lembra muito a medicina em si. Sim, você pra trabalha caramba. de forma muito restrita ali. Tanto que você tem lá o ciclo básico e o ciclo prático, né, o profissional. Sendo que no ciclo básico, o contato que você tem com a pesquisa é muito maior, porque os professores são pesquisadores, tá? Isso é uma característica das universidades federais. Aí você tem contato com a pesquisa, mas quando você está na parte profissional, essa parte de pesquisa, ela meio quase que se dilui, entendeu? Aí, hoje, eu não vejo mais assim. Aqui, por exemplo, eu vejo claramente que, para você ter ideia, a matriz curricular nova do Unifor, que acho que vocês estão na antiga ainda. Né? A gente tá eu ia até O falar da sobre Maria isso. que está na nova. Não, ele tá não. na antiga também. Ah, esse está na antiga. Então, vocês não sabem como é que está a nova. Não, a gente Mais sabe ou só menos, de, enfim, de ter informações, de ler. É do A ideia, monitoria. então, a ideia de formação científica e acadêmica, ela está incluída dentro dos chamados módulos de É o de AIC, ensino, não né? é? Não, o AIC Ou não? é focado na extensão. Ah, sim. A parte de ciência em tempo real, tempo de metodologia científica, isso está tudo incluído em um módulo específico, que é o médico pesquisador ou o médico cientista. Ou seja, você tem a parte de ensino, você tem a parte de extensão e tem a parte de pesquisa embutida dentro da matriz. Então, a ideia de separar hoje já não faz mais sentido, entendeu? O aluno hoje, para você ter ideia, vocês sabem disso, estou falando para vocês. O Eda Maria, acho que não entra nesse perfil, não. Mas vocês sabem que vocês são obrigados a construir, quando eu falo obrigado, entre aspas, né, dentro do currículo, a construir um artigo científico. Na minha época, eu só fazia isso quem queria. É, verdade. Quem não queria... Ou no TCC, nunca... né? Cara, nem a ideia de TCC era muito embutida Não. com o conceito de pesquisa. Você ficava só na metodologia acadêmica. Entendi. A ideia de você fazer um trabalho de campo, definir, por exemplo, os estudos estatísticos, os cortes de estudo, isso não existia no TCC. Só fazia quem tinha um conhecimento prévio ou, como aconteceu comigo, eu embuti a minha pesquisa, que eu fazia no laboratório, com a minha monografia.
Aí eu juntava o útil ao agradável, eu não queria fazer 2 trabalhos, certo? Sim. Mas a maioria dos alunos fazia um TCC burocrático, que muitas vezes não tinha nada a ver com a ideia de pesquisa em si. Era, sei lá, é superficial, não era profundo. Hoje vocês têm uma formação muito mais completa do que eu tive. Posso falar isso com certeza absoluta, cara. Eu comecei a construir artigos científicos quando eu estava na pós-graduação. Não na graduação. Mas eu nem acho que o que você falou necessariamente diverge do que a gente estava pontuando inicial. Eu só acho que faz sentido a gente até aproveitar o gancho para comentar o seguinte. A visão ou o estudo integrado entre a formação profissional clínica e a visão científica, ela tem que estar muito integrada, que foi essencialmente o que você falou. O ponto da minha, não é nem ressalva, da minha diferença foi o seguinte. Vamos trazer para a prática, vocês dois sabem, a galera que está ouvindo talvez nem tanto, assim, eu falo muito ou tento falar muito de medicina baseada em evidência ou prática baseada em evidência, pensando para além da medicina. Então, quando eu viro e falo sobre a questão da visão científica, nem todo mundo que vai estudar as bases da ciência precisa ser pesquisador no sentido de gerar ou produzir pesquisa. Entendi. Mas precisa para fazer o quê? Saber consumir pesquisa. Isso. Então, se você é um profissional da medicina, da nutrição, da psicologia, da fisioterapia, e vocês já entenderam? Eu preciso dominar um mínimo de visão científica e de produção científica, não necessariamente para eu escrever um artigo ou para eu ser pesquisador, mas para eu saber ler artigos científicos e evitar ciladas. Olha, esse artigo aqui tem, sei lá, vieses, Perhacking, Harkin e mais um monte de outros nomes que não adianta ficar falando aqui, mas isso é algo que tem que vir com a prática. A gente tem também, isso é uma outra coisa que a gente pode abordar no futuro, a gente está com muita pressa, né? Eu quero fazer 2 horas de curso de MBA e sair daqui o ninja da internet, não vai rolar. Então, quanto antes acontece, como o Rodrigo está apontando aqui, desde antes, você começa a ver isso no primeiro período, no segundo período, no terceiro período. Quando você chegar lá no 7º, 8º período, você já tem uma visão um pouco mais madura do que é aquilo. Pô, isso é importante, né, Maria? Porque evita a formação de médicos anticientíficos. Evita a formação de fisioterapeutas anticientíficos, entendeu? E isso é complicado. Isso, eu tenho uma opinião sobre isso, talvez não seja tão ortodoxa, mas a ideia de você construir uma graduação em cima dessas diretrizes curriculares, que tem esse regramento do governo, não deixar tudo de qualquer jeito, né? Porque essas coisas foram sendo construídas ao longo do tempo. Isso exige um certo regramento. Sim. E não quer dizer que todos os médicos vão ser iguais na sua formação. Não quer dizer que todos os fisioterapeutas vão ser iguais, todos os veterinários têm especificidades regionais. Mas essa parte que a gente está falando aqui em relação à ciência, em relação ao entendimento de como é a metodologia de pesquisa, a construção lá do método científico, se a informação é falseável ou não, a diferença entre teoria e hipótese, isso tem que ser básico, cara. E eu não vou dizer nem em relação a quem está se formando na graduação, talvez até no ensino médio, entendeu? O garoto sair de lá do ensino médio ou quem já sabendo, também. Entendeu? Como que um cientista deve pensar. Não necessariamente ele seja um cientista, mas ele entende de ciência, né? Quando eu vou numa sala apresentar o MedLab para calor, alguma coisa assim, eu sempre bato nessa tecla. Você não quer fazer pesquisa, você não quer ter uma carreira acadêmica, você não quer um mestrado, um doutorado, um PhD. Você não precisa fazer isso, mas você vai ser médico. Exato. E você vai ter que passar o resto da sua vida se atualizando, lendo artigos. E isso não tem a ver com perfil, não tem a ver com preferência. Isso é quase uma obrigação. É uma obrigação. A gente sabe que não é a realidade em muita... A galera antiga talvez vezes... não, mas a galera nova tem, cara. Sim. Mas mesmo assim, de volume, acho que ainda não ganha. O MBE, por exemplo, ainda fica para trás. Mas esse é um problemaço, né? A gente entra... Eu vou ser sincero com você, cara. Eu sou meio crítico em relação a esse termo. Medicina baseada em evidência. Para mim, a medicina devia ser toda baseada em evidência. Não, mas esse é o problema. A gente chegou num ponto tão bizarramente distante disso que o nome passa a ser importante. É necessário. Mas a ideia de... É importante não necessário. A medicina... Não estou fazendo... Não quero ser xenofóbico, tá? Mas a medicina chinesa, a medicina indiana,
a ideia de medicina ali não é a medicina em si, né? Exato. Eu gosto muito de uma frase, eu não vou saber dar o crédito aqui, mas se a medicina tem que ser adjetivada, é porque tem alguma coisa errada. Fica Então, ruim. medicina... Fica ruim. Vamos sair da... Eu vou falar de integrativa mesmo, porque todo mundo sabe que eu não Essa gosto. também eu detesto. Então, mas essa é a fazer o ideia. quê? É isso, sem brincadeira, para quem tá ouvindo a gente, e aí a gente é jovem há mais tempo, a medicina integrativa nada mais é do que a medicina holística da década de 80 e 90. Ela só é repaginada. E aí, de novo, é claro que vai ter gente que eventualmente colocou esse nome lá atrás e que está bem intencionado e que faz um trabalho sério. Claro que vai, mas infelizmente, cada vez mais, quando você vê medicina integrativa, é um cara oferecendo soro, uma pessoa oferecendo soros que não são necessários e inventando doenças que não existem. Para quê? Para ganhar dinheiro. Então, isso faz parte de um conjunto de problemas tão grande. Isso é um problema ético, né? Isso é um problema ético bizarro. E muito importante da gente abordar. A gente precisa abordar isso. Então, assim, existe espaço para divergências de manejo clínico? É claro que existe. E elas podem ser diferenças de manejo em situações muito triviais. Então, sei lá, uma gestante que está ali com ferro, que você olha para, será que precisa? Será que não precisa? Está ali borderline, eu não vou ter um guideline, eu não vou ter alguma coisa. Então, espero mais uma semana, uma outra pessoa vai falar, não pode esperar. Beleza. Outras coisas vão deixar menos espaço para isso. Mas eu acho ruim a ideia de você usar uma explicação científica ou pretensamente científica. Pseudocientífica em geral? Essa palavra também é complicada. Sim. Porque pseudocientífica parece que é científica. Exatamente. Né? Mas não é. Entendeu? E para você explicar uma coisa que naquilo não é explicável daquela forma. Entendeu? Você tem explicações muito mais simples que não passam por aquele rebuscamento. Sim. E eu acho que a intenção é essa, você criar uma capa para poder vender um produto, entendeu? Ele não é um produto de boa qualidade, na verdade. Não, é uma qualidade duvidosa. Mas vende, né? Vende, mas isso aí, como a gente trabalhou com a parte de neurociência, até acho que isso vai ser discutido há algum tempo aí, a ideia mesmo é você pegar a pessoa pela emoção. Exatamente. E ela não racionaliza. Aliás, racionalizar exige energia, né? Exige capacidade de você construir referências. Não é uma maneira natural do cérebro funcionar. O cérebro funciona de forma emocional, para poder ser mais efetivo e rápido em resposta. E essa questão... E o pessoal pega o povo em cima da emoção, não da razão. Essa questão que a gente vê de charlatanismo e tal, aí tem as pessoas que são bem intencionadas e as que são explicitamente mal intencionadas, que seriam quem lê um artigo, mas é um artigo mal escrito, um artigo tendencioso, com essas pautas, assim. Não tem artigo perfeito, né? Enquanto tem a outra vertente que diria algo tipo, mas na minha prática funciona. Com os meus pacientes funciona. É maravilhoso. Aí já complica ainda mais a situação, porque, né, fica... Como é que eu vou refutar o cara, né? Como que eu vou contra o que o cara tá... Mas aí a gente entra em situações que são muito complicadas. Assim, existem... Primeiro que a gente tem cada vez mais dificuldade de conseguir saber quem é que é ignorante e quem é mal intencionado. E eu tenho tido muitas conversas sobre isso em grupos que eu transito e cada vez mais eu tendo a achar que tem mais gente fazendo de propósito e sendo picareta de verdade do que ignorância. Mas existe uma galera da ignorância e enfim. O problema é que abordar esses grupos demandam uma energia muito complicada. Por quê? Quem está vendendo informação falsa está ganhando, literalmente ganhando, ou seja, está ganhando dinheiro direto ou indiretamente por isso. E quem tenta combater essa informação está ganhando só dor de cabeça. Dor de cabeça e trabalho. Então, e não ganha dinheiro. Né? E não ganha dinheiro. Ao contrário, você é penalizado. No Brasil, isso é uma outra discussão que a gente pode entrar. Se a gente entrar em todas, a gente vai sair daqui depois de amanhã. Mas a lógica básica é a seguinte. Fora do Brasil, se você é pesquisador, dependendo do lugar onde você está, porque fora do Brasil é muito grande, né? Então, nos Estados Unidos, em boa parte das universidades, você tem um trabalho, junto com o seu trabalho de pesquisa, que é o de conseguir... fundos, funding para o seu laboratório. Que é o que paga o salário do cara. Que é o que paga o salário do cara. Então, fazer divulgação científica faz parte do seu trabalho. No Brasil, não.
Então, no Brasil, fazer divulgação científica te penaliza duplamente, porque você está deixando de investir tempo naquilo que faz você conseguir ter mais... ajuda aí com grant, um termo... Recursos. Aqui no Brasil, a separação entre professor e pesquisador ela é precária, né? Você só é pesquisador quando você está dentro do instituto de pesquisa. Aí um exemplo seria a Fiocruz. Exatamente. Já quando você entra na universidade, você é automaticamente pesquisador e professor. E a ordem é ao contrário, inclusive. Você é professor e pesquisador. Aí a ideia de você dividir a pesquisa com o ensino, ela muitas vezes varia de perfil, né? Exatamente. Aí tem um professor que fica mais na pesquisa, mas ele não dá aula. E tem professor que ele só dá aula e não faz pesquisa, entendeu? O que nas universidades, principalmente mais recentemente, tem dado um problemaço. Porque você, antigamente, quando a gente era aluno, ainda tinha um pouco disso. Você tinha departamentos com 40, 50 professores e uma quantidade de aula que permitia que a galera desse uma quantidade viável. À medida em que essa galera foi se aposentando, os concursos não foram sendo repostos. E aí você tem hoje... Não tem demanda, né? Tem comparações, eu não vou dar nomes alta. aqui para poder, né, não ter problema depois, mas você tem cursos na UF que tem, sei lá, o triplo de professores que o mesmo curso em outros lugares. E isso torna, obviamente, as condições de trabalho completamente diferentes. Isso não é da UF, isso é de todas as federais. Então, isso também reforça problemas relacionados com o que a gente estava falando. Então, quando você vai fazer divulgação científica aqui, você tem essas dificuldades. Tanto que você começou, de alguns anos para cá, a gerar, entre muitas aspas, o que eu estou falando aqui, a profissão de divulgador científico. De pessoas que começaram a fazer uma side quest ali de divulgação científica e começaram, de alguma forma, a capitanear, a pagar contas e boletos com isso. O influencer, né? O influencer, exatamente. Que é complicado também. Por quê? Porque é muito difícil falar de ciência em 3 minutos. Por quê? Porque a maior parte das perguntas não é sim ou não. Depende. E rede social não é o lugar do depende. Rede social é do certeiro. Eu ia bater na mesa aqui, ia fazer um... Mas é o lugar do sim, com certeza ou não, de jeito nenhum. É o da fórmula mágica, é o do... a emoção, cara. O suco detox, Deixa quieto. Eu odeio suco detox. Muito ruim. Todos os nossos fígados odeiam. Se fosse bom, pelo menos. Não tô fazendo nada aqui, não? Eu prefiro não comentar. Não, essa palavra é usada para vender, cara. Já que a gente está debatendo essa questão do professor pesquisador, a gente pode dar uma passada assim de qual é o passo a passo realista para uma graduação até chegar no PhD ou no doutorado. Como que a gente pode fazer isso? Pode começar, Aida. Eu? Vamos lá. Então, passo a passo, ele vai ser muito comum, embora alguns caminhos vão te levar de maneira mais rápida ou menos. Então, mas eu fiquei preocupado agora, que você falou que tem esse MD PhD, cara. Por que preocupado? Porque para mim era obrigatório terminar a graduação para fazer doutorado. Não. Mas então, esse é um programa específico com esse fim, né? Assim, eu vou lembrar de cabeça, posso estar todo errado, mas se eu não me engano, você tem que estar em atividade de iniciação científica por um ano, na graduação, no mínimo, né? Na graduação. A atividade de iniciação científica por 1 ano, você tem que dar entrada no processo de MD-PhD até o 4º período, se eu não me engano. Repito, estou falando coisas de cabeça. Então, por favor, confira. Não vou poder fazer. Até o 4º período. É um negócio desse, sim. Então, é relativamente rápido que você tem que tomar essas decisões. E aí, é do 4º período até, sei lá, o 6º. Um negócio desse, sim. Acho melhor você falar do mais clássico, cara. Não. A ideia é dar informação pra galera correr atrás do prejuízo. Mas eu nem ia falar dele agora, não. Foi você que lembrou. Não, lembrei porque quebrou aí o esquema. Não, mas eu acho interessantíssimo como possibilidade. Também acho espetacular. Não. Eu anotei aqui. Não acho ruim, não. Você já tá atrasado também. Não vai dar. Não vai. Mas a ideia básica é assim. Mas não fica tentando correr, não, cara. Não. Faz o seu tempo. De jeito nenhum. Não, sem problema. A ideia básica é o quê? A graduação. A sua graduação, aqui óbvio que a gente está falando muito especificamente para o pessoal da medicina, mas não vai fazer grande diferença. O que vai fazer diferença? Isso que o Rodrigo estava comentando, por exemplo, em relação ao TCC. Então, na biomedicina, como na minha época era um curso que era muito voltado para a ideia da pesquisa, porque a gente está falando do fim dos anos 90, né?
hoje em dia o curso já tem uma outra cara. Então o curso tem, sei lá, análise clínica, estética e mais um monte de outras coisas. Mas na época não era o caso, principalmente na Unirio. Então era algo que era muito voltado para a ciência. E depois da iniciação científica, da graduação, que normalmente você, para seguir carreira acadêmica, vai passar por experiências de iniciação científica. Durante esse processo de iniciação científica, você vai cogitar a possibilidade de fazer um mestrado e normalmente, e aí tem muitos detalhes no meio do caminho. Você não precisa fazer necessariamente um mestrado. Essa aí é a regra que eu conhecia. Você pode ir direto para o doutorado. Você não precisa ir direto para o doutorado. Você pode começar o seu mestrado e algumas universidades permitem a conversão do mestrado para o doutorado. Aí é o mestrinho que eles chamam, né? É o mestrinho. Você faz um ano de mestrado e depois você vai direto pro doutorado. Mas tem um problema aí. Tem vários problemas. Você não ganha o título de mestre. Ganha o título de mestre, exatamente. E isso parece bobeira, mas não é. Não é, porque faz diferença na hora que você conseguir um emprego. Pô. Se eu tenho um doutorado e não tenho mestrado... Não, cara. Você pode conseguir emprego com o título de mestrado. Entendi. Mas você não consegue emprego se você não tiver o título de mestrado, entendeu? Se você demora 4 anos, vamos dizer assim, para fazer o doutorado, e você terminou o mestrado... Terminou não, né? Evoluiu do mestrinho pro doutorado, então quer dizer que você vai ganhar mais ou menos os 2 anos aí. Mas você tem que terminar os outros 3 ou os outros 2. Então, em tese, você não vai conseguir... Você ficou sem título, Você ficou sem título nesse processo. E mais do que isso. Se você aí a galera faz concurso, o doutorado ou o mestrado, mas trabalhando, né, cara? Isso aí. E aí, se você vai fazer um concurso, uma prova de concurso que tenha pontuação pelos seus títulos, não ganha. Você também não ganha o título do seu mestrado. Verdade. E aí, de novo... Isso é outro detalhe. Isso é... o nosso papel aqui é dar informação. Se isso vai ser muito relevante, só quem foi reprovado num concurso por 1,5 ponto vai fazer diferença. Saber. Ou não conseguir um emprego porque não tem um título. É melhor não evoluir. É melhor ir no tempo de Deus. Não, ali, mas se você quiser fazer o doutorado rápido, como você falou, se formar jovem, direto no doutorado. Você vai direto pro doutorado ou faz um mestrinho. Mas a ideia de fazer direto doutorado, isso aí também na minha época não era comum, não. Hoje em dia já é. Hoje é mais comum. Mas e também qualquer coisa imagino que dê pra voltar. Faz o doutorado, depois faz o mestrado aí não faz de novo. sentido. Não, você pode. Pode. A gente tá passando informação, né? Mas aí, de novo, assim, vamos lá. Aí entra numa seara você que ganhou uma medalha de ouro e vai querer a de prata também, cara? Não, mas aí vai pro cara que perdeu uma vaga num concurso por um. Não, mas aí ele já vai ter de doutor. Não, vamos lá. Se é por esse caminho, não faz nenhum sentido. Vamos lá. Vamos fingir aqui. É que você vai competir com outras pessoas, entendeu? Entendi. Então você tá num concurso e você tirou nota 70 no concurso. A Lívia empatou contigo, vocês são a mesma idade. A diferença é que vocês dois têm doutorado, mas ela tem mestrado. Ela pontua pelo mestrado e você não, porque você não fez o seu mestrado. É, que você tá competindo. Aí você levantou a bola. Mas eu posso voltar para fazer mestrado? Pode. E aí entra a história. Eu vou fazer isso. Então, vocês já viram, sei lá, The Big Bang Theory, que um deles tem 53 doutorados. PhD. Você pode fazer mais de um doutorado? O Howard só tem mestrado, né? Ele só tem mestrado. E eles debocham dele por causa disso. Eles debocham por causa disso. Mas Só que ele é o único astronauta. Mas o Howard tem um detalhe, ele é técnico. Ele é o cara que constrói as paradas. Constrói as paradas, exatamente. O Sheldon, né? E o Leonard, eles são teóricos. Então eles pensam na ideia. Que é o conceito básico do PhD, né? Em tese, né? A ideia do PhD é fazer essa teoria, né? Eles criam coisas que teoricamente não existem. E também é estereotipado, assim. É óbvio que existe doutorado aplicado, mesmo que seja uma ideia que parece contrassensual, mas tem. Isso a gente pode falar um pouco sobre isso também, Podemos. Mas antes disso, assim, você pode fazer quantos mestrados e doutorados você quiser. Mas você tem que saber, porque a gente estava lá fora no off falando sobre formação. E aí é que está a história. A gente faz formação acadêmica, óbvio, pensando lá na frente como isso vai nos ajudar a pagar a conta. Mas não é só isso. Você tem que fazer porque você está investindo na sua formação. Não é porque isso vai contar ponto pro teu currículo. Essa é a consequência. Olha o spoiler que ele deu. Exatamente. Então, a causa fundamental é essa. Então, vamos lá. Vou dar um exemplo. Em 2027, eu me formo aqui como médico. E eu vou estar com quase 50 anos. Aí vou fazer, se tudo correr direitinho, vou fazer minha residência. Sei lá, aos 60 anos, minha filha grande, que é o cenário do Rodrigo aqui, eu resolvo fazer doutorado de novo. Por quê? Porque deu vontade. Porque eu estava na minha casa, entendeu? Trabalhando, feliz, produtivo. Esse é um motivo legítimo.
Não estou dizendo que outros não são, mas pensar no currículo pelo ponto que o mestrado ou o doutorado vai E te pode dar. fazer na área de humanas, né? Pode fazer na Qualquer área de área. exatas. Posso fazer, sei lá, doutorado em neurologia, doutorado em saúde pública, em epidemia, mas porque eu quero. Porque aquilo de alguma forma conversa comigo. Eu quero mudar a área, quero ir para humanidades, quero qualquer coisa, entendeu? E fazer mais de um doutorado. Eu preciso de um orientador. Ele precisa ter algum cargo específico? Ele precisa ter algum cargo ou algum título específico? Ele ou... precisa estar associado a uma pós-graduação estrito sensu. Que é um programa. Que é um programa. Aí é um programa que é construído, né, e criado dentro de uma instituição de ensino. Pra você ter ideia, aqui no Unifor você tem um programa de mestrado. Aí aqui tem 2 programas de mestrado, que é o MEMAT, que é o mestrado de materiais, e o MEXMA, que é o mestrado de ensino e ciências e saúde. Muitos professores e médicos fazem mestrado no MEMAT. Mas aí ele é um mestrado voltado para a parte de ensino e meio ambiente. Então, não é um mestrado, vamos dizer assim, prático ou profissional. Já o MEMAT é um bom exemplo desse tipo de, vamos dizer assim, pós-graduação estricto sensu voltada mais para a parte técnica, que é o profissional. Que é uma ideia que eles criaram ultimamente, eu digo ultimamente nesses últimos anos aí, que provavelmente é uma técnica de marketing, acredito, mas o objetivo é fazer um mestrado mais voltado com necessidade de mercado. Isso aí. Aí isso atrai mais profissionais de diferentes áreas. Tanto que o MEMAT é muito comum ter médico lá, ter dentista, engenheiro e vários profissionais de várias áreas. Aí, obviamente, ele vai usar esse tipo de conhecimento para conseguir um título, provavelmente, vai passar no concurso, aumentar o salário em algum tipo de empresa ou conseguir um cargo específico, entendeu? E como que funciona para o orientador? Tô fugindo um pouco porque Não, manda ver. essa dúvida surgiu agora. Como funciona na visão do orientador que está orientando um doutorado? Qual é o retorno que ele tem? Como isso funciona para o currículo dele? Como que funciona nesse sentido? Isso seria um título novo? Conta como mais um doutorado para ele? Nenhum título, mas isso conta de 2 maneiras mais objetivamente focadas, assim, diretas. Conta como publicação, porque em teoria o seu aluno de doutorado Vai fazer ele um vai artigo, ou conduzir vários. uma pesquisa e vai produzir nesse processo. Isso é uma coisa que a gente pode trocar ideia já já. E além disso, você vai dar continuidade a pesquisas. Então eu tinha uma linha de pesquisa e eu tinha uma pergunta específica. Essa pergunta tem desdobramentos, quase sempre ela vai ter muitos desdobramentos. Então um doutorando vai pegar 1 ou 2 desses desdobramentos, dependendo da área e da complexidade do que a gente está falando. Esses desdobramentos eles podem ser muito interessantes pensando pro laboratório. Então eu tenho uma nova droga, por exemplo, que eu estou querendo testar, ou eu tenho algo muito mais básico, assim, eu quero entender como é que determinados aspectos da função celular XYZ, como é que é o funcionamento daquilo. Então o doutorando ele vai conduzir, ele vai ser o responsável principal pela condução daquela linha que está ali. E muitas vezes, se é um laboratório grande que a gente está falando, você vai ter um doutorando que está auxiliando um ou 2 mestrandos que estão auxiliando 2 ou 3 de iniciação científica, entendeu? Aí, completando o que ele perguntou, o Lucas, a ideia é essa, é um programa, aí você tem os professores orientadores que fazem parte do programa, aí ele está vinculado a uma instituição de ensino, aí forma essa equipe numa escadinha. Tinha até algumas coisas pejorativas que a gente falava no passado, que o IC ele fica hierarquicamente abaixo do mestrando, né, que fica hierarquicamente abaixo do doutorando, que fica abaixo, obviamente, do orientador. E também tem o pós-doutorado, o pós-doc, que ele, na verdade, ele não é doutorando, ele já passou pelo doutorado. Aí ele pode fazer parte também da equipe do laboratório. Mas a ideia é trabalhar em equipe. Aliás, o laboratório que trabalha em equipe é muito melhor, né? Se a galera ficar se odiando lá no laboratório, as coisas não funcionam, não. É igual como qualquer outro tipo de empresa ou trabalho. E você tem as pós-graduações. Aí, se você quiser entrar nos programas, você tem que fazer aquilo que a gente falou logo no começo lá, lembra? Você tem que saber que aquele programa ele faz ou ele estuda, quais são as linhas de pesquisa. Aí você pode, por exemplo, ver se você se encaixa nesse perfil, nesse conceito de equipe. Aí, óbvio que você nunca vai começar de cima. Você vai ter que começar de baixo, entendeu? Aí, obviamente, para você virar um membro
de professores do programa de pós-graduação da FRJ, sei lá, aquele lá do CCS, de De biofísica biofísica, ou de bioquímica, ou de fisiologia. Aí você tem que fazer concurso, né? Aí você vai ter que participar, vai entrar dentro do grupo de professores. Ou aqui na FOA também acontece a mesma coisa. Você pode fazer parte do grupo, aí você vira orientador. Aí você vai fazer parte desse grupo. Aí não é que você vira chefe, né? Você vira um líder dentro de uma equipe. E o orientador, eu acho que a palavra já diz o que ele faz, cara. Entendeu? Tem orientador que não faz o que a palavra diz, né? Mas o orientador, a ideia dele não é construir a pesquisa sozinho. Ele constrói a pesquisa orientando esse grupo de trabalho. Entendeu? Perfeito. O que eu adoro em relação aos alunos aqui, especialmente na medicina, porque muitas vezes a parte mais hard, né, mais dura do trabalho é feita pelos orientandos, cara. Eles que buscam as pesquisas. Quase sempre? Quase sempre. E o orientador, ele vai ficar ali, né, guiando ali, mostrando o que Luke vale. carregando o Yoda. É mais ou menos essa ideia. Perfeito. Entendeu? Boa. Mas o nome do orientador tem que entrar no trabalho. Eu acho que esse é um ponto, inclusive, que assim, isso é a força motriz por trás de tudo que a gente falou agora, é o trabalho ou a publicação que a gente comentou. E isso é a força motriz, e tá dado, a gente não tem como fazer 3 telefonemas e mudar o mundo, mas isso também é um problemaço. Por quê? Porque tudo no meio acadêmico gira em torno de publicação. E, infelizmente, número é mais importante do que qualidade. A gente tem poucas métricas de qualidade, embora a gente até isso tenha tá mudando algumas. aí, mas Mas, né? o sistema de passos- qualis vai ter que mudar. Mas eu tenho minhas dúvidas Se vai melhorar do ou latim, dúvidas de verdade, né? Assim, mas enfim, voltando para cá, a gente tem um problema que é o sistema ele é muito perverso nesse sentido. O ditado é publique ou pereça, né? Então, se você quer estar vinculado a um programa de pós-graduação, você precisa de publicação. Estar num programa de pós-graduação te obriga a publicar. Então, quando você começa a ter a obrigação de publicar e os seus resultados, e aí entra um monte de outras coisas que eu não sei se dá tempo da gente falar, mas assim, você tem dificuldade de publicar resultado negativo. Então, você faz um trabalho muito bem conduzido Ou não e tem tal. dinheiro também, né? Já entra nisso. Você chegou no resultado, você vai publicar. Dependendo da revista, e eu não estou falando de revistas predatórias. Existem revistas predatórias que é aquela em que eu pago e publico. Isso é uma coisa. Eu estou falando de revistas sérias. Muitas revistas sérias, das principais revistas do mundo, elas cobram. E elas cobram um rim pra você publicar nelas. Quando eu estou falando de um rim, eu vou dar o exemplo máximo. Milhares de reais. A gente está falando de $10 mil para publicar numa Nature da vida. Em revistas menores, a gente está falando de $3 mil. Então, se você não faz parte de um grupo de pesquisa que tenha grant, ou que você seja um herdeiro maravilhoso... Né? Ou tenha subsídio do governo, né? Então, o grant que eu falei, mas não é tão trivial e cada vez está mais escasso você conseguir... Os grants dos Estados Unidos, eles vêm também da parte privada, né? Vem da parte privada, Aqui, vem de associações, né? Vem de combinação dos dois. Então, isso é algo muito difícil. E as revistas, elas também têm muitos vieses, porque elas têm um modelo de negócio que eu pago para publicar, a revista não paga para revisar, ou seja, o revisor faz trabalho gratuito e ela cobra de quem lê. Então, a revista ela recebe de quem publicou e de quem está consumindo. Então, isso tudo Mas gera... não paga quem revisa. E não paga quem revisa. Então, você gera muitos vieses aí no meio do caminho. Por isso que a gente acaba tendo tantas crises no sistema, sabe? Isso impacta tanto na qualidade, isso impacta na cadeia Em toda. Na cadeia toda. Aida, você falou da questão das linhas de pesquisa e do tema. Eu quero saber de você, do Rodrigo também, lógico, Não, pode falar. como foi feita a escolha do tema de mestrado e doutorado de vocês, ou se é o tema que escolhe o pesquisador. Quer Como começar que é agora? isso? Nossa, que pergunta maneira. Cara, vou ser bem sincero também. Eu tô lembrando do meu passado aí. Mas hoje, na posição de orientador, eu não faria igual como a minha orientadora fez comigo. Até porque hoje em dia, essa construção de pesquisa, ela depende muito da demanda, entendeu? Muitas vezes você pesquisa o que é importante no momento, ou que é socialmente impactante, entendeu? Relevante. Tipo,
descobrir a cura do câncer, entendeu? Ou diminuir a fome no mundo, ou inventar algum tipo de subterfúgio ou apetrecho que vai ajudar as pessoas, que é a essência da ideia de você fazer pesquisa muitas vezes, né? É tentar melhorar a condição humana. Mas no meu caso, em relação ao meu início de carreira acadêmica, como eu te falei, cara, eu entrei lá no programa de pós-graduação, aí fui através de uma entrevista em cima de um tema que eu achava interessante, mas eu não tinha noção da profundidade, era superficial, que era a ideia de neuroquímica, neurônio. Eu achava isso incrível, porque eu vi isso nas aulas de fisiologia. Aí quando eu cheguei lá no laboratório, eu vi lá aquele sistema lá que era tipo o Red Richards lá, né? Aquele laboratório com vidraria, equipamento. Aí o pessoal de jaleco, com micropipeta. Eu falei, cara, quero fazer essa porra aí. Aí eu comecei a entrar e a minha orientadora meio que, quando ela me entrevistou, ela viu que eu gostava do trabalho, que eu estava a fim de fazer as coisas. E o que ela fez? Ela pegou um pedaço da pesquisa que ela já fazia e falou assim, fica para você esse pedacinho aqui. Entendeu? Aí eu estudava especificamente uma proteína, cara. Então, olha só como é que é o nível profundidade desses estudos. Eu entrei no laboratório para pesquisar uma proteína que fazia parte da sinalização química dentro de uma via neural. Olha aí. Que no caso era a cavelina. Acho que a gente não fala mais dela hoje em dia. Mas ela é uma proteína. Então eu era o responsável. Aí a Ana, nesse aspecto, ela me deu o processo inteiro, né? Então eu tinha que construir a metodologia, eu tinha que entender, fazer a pergunta, construir toda aquela base de referencial teórico e realizar os experimentos, entendeu? E analisar os resultados e construir o artigo. Então já tem laboratórios que, por exemplo, os iniciação científica, os mestrandos, eles ficam com um pedacinho de cada desse. Eu fiquei com um todo. Aí eu falo que minha formação lá foi meio que completa. Eu sabia de todo o processo. Eu acho que a Ana e alguns outros professores da UF faziam isso. A maioria geralmente sempre segmentava. É exatamente por isso, porque quando saía um, ele substituía por outro. Se eu, por exemplo, saísse do laboratório da Ana, aquele braço da pesquisa, ele ia ser assumido por outra pessoa. Não podia ficar parado. Podia ficar parado, entendeu? Aí, em cima disso, eu comecei a construir, aí como o Adamir falou muito bem, começou a surgir perguntas em cima das respostas que a gente obtinha ali em relação aos experimentos. Aí saiu de um trabalho de IC, para um trabalho de uma dissertação de mestrado e, finalmente, para uma tese de doutorado. Aí, eu não sei te dizer se eu fui escolhido ou não, entendeu? Porque eu tinha interesse na área e eu recebia a incumbência de fazer o processo. Acredito que hoje em dia, como orientador, aí vocês sabem isso mais do que eu até, porque quando vocês fazem toda essa construção, vocês muitas vezes já vêm com um projeto ou um tema pronto, né? Aí o orientador, ele aceita ou não orientar. Óbvio que o orientador vai tender a aceitar um projeto que ele tem algum tipo de afinidade. Não é difícil orientar um projeto que você não tem afinidade. Mas aí tem diferenças entre você trabalhar dentro de um programa, que já tem uma linha pré-definida, ou você trabalhar dentro da construção de ensino da matriz, que eu te falei, onde o orientador, o objetivo dele muitas vezes não é sobre o tema específico, é te orientar em relação ao caminho da ciência. Aí você vai construir um artigo em cima do que você precisa, entendeu? Em resumo, você pode fazer os dois caminhos, assim. Isso que o Rodrigo pontuou agora é algo que é muito diferente, assim, do que a gente viveu lá atrás. Era inadmissível, no universo onde eu estava, eu escolher o meu tema de TCC. Eu não estou nem falando de pesquisa. Mas hoje, Adamaria, você já tem que chegar com um programa muitas vezes já pronto, já. Não, então, é isso que eu estou falando. Na nossa época, era um funcionamento que é muito diferente de como é hoje em dia. Sim. E ainda faz muita diferença de uma universidade de grupo para outra. Então, dentro da própria UF, dentro da própria UFRJ, você vai ter grupos em que tá tudo andando de uma maneira tão nos trilhos que você não vai chegar, eu queria fazer TCC nesse campo que tá aqui. Pô, sinto muito, não tem como. E vai ter outros lugares onde o universo daquele laboratório, ele permite eventualmente algo parecido com isso. Então não tem muito certo e errado. No meu caso, de forma específica, eu comecei
de novo, biomedicina, o universo era todo para pesquisa, eu fui para Fiocruz, eu queria trabalhar com imunidade, não me pergunte por quê, mas eu queria. Não sabia nem o que era imunologia, mas, né? E queria trabalhar com micro. E aí eu fui para um laboratório que me deu essa possibilidade, foi experiência incrível, assim, de aprendizado e tal, de trauma, de tudo. Trauma no bom sentido, né? Mas era um ambiente de muito trabalho, assim, de muita dedicação. Então, tinha semana de eu trabalhar 90 horas com iniciação científica. Nossa, e não era raro. Porque foi o que o Rodrigo falou. Você tem os horários, você tem os protocolos. E se você está conduzindo pesquisa com animal, por exemplo, que era o caso, então a gente aí tinha tem que trabalhar final de semana. Toda uma rotina que não tem jeito. É aquilo dali ou é aquilo dali. Os animais e as células não esperam. Não esperam. Então, e aí eu saí desse ambiente que era absolutamente nos trilhos. Você quer fazer o que a gente faz aqui, você tá... Beleza, vem cá e vamos fazer. Eu quero uma vírgula aqui do lado. Não vai rolar. O laboratório aqui do lado talvez, o outro talvez, a gente não vai. E aí eu saí disso, fui para o UF. Eu era laboratório de bancada, Western blot, gel, correndo, acrilamida. Vizinho do meu. Tudo... Não, antes. Isso lá na Fiocruz. Era correria, assim, um negócio de outro lado. Aí eu vou pra UF, chego pra entrevista, não, eu tava querendo descobrir quem era o cara que tava com o negócio no mural lá. Aí cheguei e encontrei um professor, que eu não sabia quem era professor até então, ele tava de meião, chuteira, com a camisa do Vasco. Eu falei, por favor, o doutor Walter, ele olhou pra minha cara como se eu estivesse chamando ele de alguma coisa muito bizarra. Ele... Walter, sou eu mesmo. E aí era outra coisa, assim, completamente diferente, neurociência cognitiva, não tinha bancada, não tinha, era computador e programação, outro universo. E ele estava num processo em que ele estava começando o laboratório dele. Então ele estava aberto a um monte de coisas. Ele queria alguém para ajudar ele a fazer as coisas. Exatamente. E isso é maravilhoso. E quanto tiver ideia, é melhor, né? E tocar, e você... E, de novo, tudo tem vantagens e desvantagens. A gente fazia as coisas do nosso bolso, eu era o responsável por montar e desmontar os computadores do laboratório, ele pagava pelas peças, tinha que imprimir. E, lembrando, salário de professor, ainda mais no início de carreira, passa longe de ser maravilhoso. Então ele pagava pelas coisas que a gente tinha que imprimir, artigo era punk de pegar, não era no Google, né? Eu ia perguntar isso agora, que o Rodrigo, ele falou, deixa eu lembrar aqui como é que era, né, nos tempos da graduação. Gente, como que vocês se atualizavam? Como que vocês arrumavam os artigos 20 anos atrás ou antes do Google nascer? Como que era essa busca e apreensão? Que era como os antigos faziam mesmo, cara. É engraçado que hoje em dia existe isso também, tá? Não acabou, não. Porque lá no meu laboratório, diferente do Ana Maria, a estrutura era um pouco mais organizada e o laboratório é mais antigo. Aí o departamento de neurobiologia, ele pagava assinaturas de periódicos, como a FUA faz aqui também, tá? De vez em quando eu roubava umas senhas de lá, inclusive. Isso. Aí compartilhava senhas. E também eles enviavam os artigos em papel cartonado, cara. Tipo aquelas revistas antigas, aquele papel acetinado. E a Ana, que era minha orientadora, ela pedia, e também a gente pedia, essas separatas, e eles enviavam os artigos físicos. Aí a gente pregava eles no mural lá. Aí, como é que a gente se atualizava? Ou a gente pedia os artigos específicos dentro dos journals lá, né? Dos periódicos. Aí eles demoravam, assim, semanas para chegar, cara. Às vezes meses. Até vezes meses. Aí ele chegava na forma física, como se fosse um pacote, assim. Eu lembro que parecia muito quando eu recebia minhas revistas em quadrinho. Exatamente isso. A gente abria lá, pegava o que você queria, aí você lia, mas você não ficava com o artigo, né? Ele ficava lá. Aí outra pessoa podia ler. E a Ana fazia uma coisa que eu lembro até hoje. Ela pregava os artigos na cortiça, cara. Sim. Aí você ia lá, via assim, caraca, esse tema aqui é interessante. Tem a ver com a minha pesquisa. Aí a gente ia construindo as referências em cima dessas leituras, uma leitura mesmo física. Aí começou a ter o PubMed, aí a gente tinha que ir lá na Fiocruz. Na Fiocruz. Onde tinha, tipo, sei lá, era um repositório nacional, aí os artigos eram mais atualizados. Aí eles tinham os CDs, aí você procurava por ano. Aí a diferença era essa, não era 5 anos, era 1 ano, 6 meses, 4 meses. Aí a gente pedia pro cara ver o resumo, aí ele podia fazer o pedido da separata ou você podia até ter o arquivo do artigo.
Mas não era um ou dois, tá? Não eram muitos, não. Hoje em dia a gente tem até o Sci-Hub, né? Tem. Pra Aí depois, quando surgiu o Google, aí a gente começou a fazer contato direto com os pesquisadores, que é outra técnica também. Sim. Você vê o que o cara escreveu, aí você manda um e-mail pra Pra ele. ele. Aí sabe o que ele faz? Ele te manda o artigo, cara. Ah. Aí, pô, você ficava com os vários arquivos lá. Aí ficava lendo. E assim, vinha na biblioteca, né? Lá na... Eu não sei se funciona assim. Fiocruz, na FRJ. ainda. Funciona, Sim. né? Não, se funciona hoje assim, Eu eu não sei. presumo que sim, mas Não sei se funciona era assim. como a gente fazia. Porque a gente não vai mais na biblioteca física, né? Porque naquele tempo você podia buscar os artigos ou fazer as consultas pelo sistema online na biblioteca. Na própria biblioteca. E aí você tinha o eBict também, que continua existindo até hoje. Um resumo da história que você tinha na biblioteca, um sistema que se conectava a outras bibliotecas e que te dizia que aquela revista, aquele artigo que você quer, está na revista tal, essa revista tal está na biblioteca tal. Então, por exemplo, algumas revistas só tinham na UFRJ. A Fiocruz tinha muita revista. Então, normalmente era você... o melhor lugar para pegar. Mas tinha uma ou outra que era só na UFRJ, por exemplo. E aí você tinha duas alternativas. Ou você pegava o busão ou os busões e chegava até o teu destino, ou você podia pedir para tua biblioteca entrar em contato com a outra biblioteca e vinha no malote, no papel mesmo, assim, um envelope. E, cara, assim, é óbvio que muita coisa mudou, não vou entrar aqui no mérito do que é melhor ou pior, mas, assim, a gente hoje também tem uma lógica de information overload que é bizarro, assim. Então, você tinha um limite de coisas que você podia ler para você poder fazer os seus trabalhos. Hoje você está muito além disso. Então, eu termino de fazer uma revisão hoje de um tema que eu estou orientando, que eu estou interessado, 2, 3 dias depois, dependendo do tema, tem mais 10, 20 artigos. Naquele tempo a pesquisa era mais artesanal, né? Era. Hoje ela é mais automatizada, informatizada. Em massa, né? Hoje valoriza a quantidade. Mas hoje você tem recursos de busca, refinamento, que naquele tempo a gente fazia isso de forma intuitiva, né? Hoje em dia, não. E às vezes você tem que saber diferenciar a informação que é relevante ou não. Às vezes você demora muito tempo pra fazer isso, sabia? Naquele tempo você não precisava ficar muito preocupado com isso, não. Não. Dependendo, porque olha só, ele trabalhava com a caveolina. Só tinha uns 4 caras que trabalhavam com isso no planeta, cara. Entendeu? Você sabia o nome do cara. Quando eu estava na Fiocruz, a gente trabalhava com uma sequência de peptídeo específico da mielina e qual era a relação que isso tinha com o tripanossoma. Então, assim, era um negócio super específico. Mesmo na neurocognitiva, sim, tinha poucas pessoas no mundo que trabalhavam tentando entender o que é prestar atenção. Aí quando eles iam nos congressos, eles eram celebridades, né? Não, total. Aí você queria conversar com os caras, assim. Eu lembro de eu tremendo, assim, eu cresci no Rio de Janeiro e de vez em quando você via um ou outro ator. Isso nunca foi... Mas quando eu encontrei, do meu lado, assim, do pôster que eu tava um pesquisador já coroa. O sobrenome dele é Natanen, com aquele monte de trema em cima. Quando eu vi que era... Eu tremia, como se eu estivesse vendo, sei lá, o Michael Jackson. Isso aconteceu comigo também. Quando eu conheci o Eric Kandel. O Kandel, pô... Quando o Guyton morreu, eu chorei, cara. Não conta pra ninguém. O Nicoleles. Pô, espetacular. O Nicoleles foi meu professor, então... Assim, eu fiquei assim quando eu conheci o Paulo Musi, porque eu tava bem nervoso. Não vou comentar. Não vou comentar. Pula. Ele tá pequeno, tá? Ele tá miudinho. Não, eu também não vou comentar. Ele tá pequeno. Naquela época eu já tinha passado ele. Gente, como que a gente pode... Mudando um pouco de assunto. Imagina. Como que a gente pode se preparar para um processo seletivo de doutorado? Como que funciona melhor essa dinâmica? Quer começar? Então, faz tempo que eu fiz o processo, mas acredito que deve estar parecido com o que eu fazia antigamente. Mas a ideia, cara, é você dar uma olhada, como você falou, Lívia, de um edital, né? Sim. Porque os programas de pós-graduação... Aí tem que tomar cuidado, porque naquele tempo, né, quando eu falo assim, naquele tempo não tinha doutorado nas privadas. Só tinha nas particulares, nas públicas. Hoje já tem doutorado nas universidades particulares. Mas todos eles fazem edital, entendeu? Todos eles têm edital. Aí quando você faz o edital, tem o edital lá, você tem que saber qual é a linha de pesquisa, provavelmente, que você vai submeter. Aí provavelmente você tem que ter uma carta de como é que Recomendação. chama? De recomendação. Aí você tem que ter um currículo prévio que ele vai avaliar.
Aí a ideia de você ter monitoria, iniciação científica faz diferença. A ideia de você já ter uma pessoa lá, que você já tem um network, entendeu? Já tem interesse de entrar em um laboratório específico. Mas isso não significa que você vai entrar por fora do edital. Você tem que entrar pelo edital. Por quê? Porque muitas vezes o edital garante o ranqueamento. Aí você vai ter que fazer uma avaliação que muitas vezes não inclui só a parte teórica. Inclui entrevista. Aí hoje em dia é muito comum ter a apresentação de projeto, que no nosso tempo não tinha. Aí você tem que escrever um projeto mesmo, com a cabeça, com o corpo, entendeu? Com os braços, tudo que tem num projeto. Por isso que eu acho que é relevante você ter uma formação científica bem organizada na sua graduação. Porque não adianta que você não vai conseguir escrever um projeto se você nunca teve contato com isso. Não vai. O seu projeto vai ser sempre inferior a quem já teve. E se você está competindo, a tendência do cara é exatamente fazer perguntas específicas. Olha só, nesse teu projeto aqui específico que você está construindo aqui e propondo para a gente. Você não viu essa dificuldade assim? Pô, se você não escreveu aquele projeto, você vai boiar. Você vai saber. E o cara vai saber perfeitamente que não foi você que propôs, aquilo pode ter sido copiado, plagiado, aí vai entrar em outras questões. E, como eu te falei, você vai construir a sua entrada em cima de um trabalho muitas vezes prévio e em cima do seu desempenho dentro do que o edital propõe. Aí você vai ter o ranqueamento. Aí eu acho que o sistema funciona assim ainda. Será que funciona? Não tenho certeza. Sim. Porque o ranqueamento ele é importante para definir o número de vagas, porque os laboratórios não oferecem vagas a esmo, né? Geralmente o orientador tem 3 vagas no laboratório dele, outro tem 1, outro tem 2. Aí pode ter 15 candidatos para aquelas 3 vagas. Mas é muito comum, por exemplo, o cara desistir, ou você ficar para reclassificação, né? Aí acaba surgindo mais vagas, aí o cara aproveita aquela seleção e te coloca para dentro. E ganhar a bolsa. Porque as bolsas, elas também são definidas pelo ranqueamento. O cara vai dar a bolsa para quem ficou com nota mais alta, né? Não para quem ficou com nota mais baixa. Mas você pode escolher fazer o mestrado, doutorado sem bolsa. Aí você vai ter o título do mesmo jeito. A única diferença é que você não vai ter bolsa, né? Tem gente até que prefere, tá? Para que você possa trabalhar, deixando claro que você abre mão da bolsa porque... A bolsa você é dedicação exclusiva. Não é dedicação exclusiva, mas você tem limitações em relação à quantidade ou à carga horária e ao tipo de trabalho que você pode fazer. Tem gente que faz vista grossa, mas tem orientador que não faz. O problema é que hoje em dia tem um monte de outras questões. Exatamente. Dá problema. E aí você pode ter BOs legais por conta disso. Os médicos, isso é uma característica interessante, sabia? Hoje em dia, não tanto, mas se vocês repararem, os professores mais antigos de vocês estão começando a fazer ou fizeram doutorado agora. E essa galera não fez doutorado antes por esse motivo aí. Porque ou não tinha bolsa, ou tinha que fazer sem bolsa e não tinha como adequar a carga horária. Aí é muito comum eles entrarem no mercado de trabalho e não entram na parte acadêmica. Aí fica na profissional. Aí, quando entra para ser professor, precisa da titulação. Aí, sem a titulação, você não consegue progredir dentro de uma instituição. Aí, o doutorado acaba sendo obrigatório. Se você não tiver doutorado, isso inclui aqui, tá, no Unifoa, em várias particulares. Nas federais, só entra com doutorado. Exatamente. Aí, você não consegue progredir na carreira acadêmica. Se você quiser ser professor, você tem que ter uma stricto sensu, cara. E, assim, o mínimo seria o quê? Um mestrado. E o ideal, eu vou usar o termo ideal, é o doutorado. Porque eles perdem ponto na avaliação do MEC se não tiver um corpo docente com um doutorado, né? Aí a escala da nota diminui, entendeu? E até do ponto de vista pessoal também, e aí, de novo, sem certos e errados aqui, é o mundo como é. Você não pode submeter solicitações de verba se você não tem doutorado. Esse é outro detalhe. Então você só vai ser considerado como um pesquisador, sob ponto de vista formal, na plataforma Brasil, solicitar projeto de pesquisa. Então isso é um outro problema também. E aí, só complementando o que o Rodrigo falou, é importante a gente saber 2 coisas, tanto para mestrado quanto para doutorado. Primeiro, os editais são diferentes, dentro da mesma instituição. Então, o programa da morfologia da UFRJ tem um edital que pode ser levemente diferente e frequentemente é do edital do Centro de Ciências de Saúde, da UFRJ, da Biofísica, por exemplo. Aí você tem que dar uma lidinha lá, que eles pedem. Você tem que ler cada um deles. Por quê? Porque o peso da prova teórica vai ser diferente, porque um vai ter uma prova de inglês
que é classificatória e o outro não, que elimina. O outro vai ter uma prova disso, daquilo. Tem outros que pesam mais na entrevista. E o que eles exigem também, isso é importante deixar claro, o que eles exigem em relação ao que você tem que entregar como um candidato de mestrado e o que você tem que entregar como um candidato de doutorado é obviamente diferente. E aí a gente volta para o que a gente estava falando antes. Eu quero fazer um estágio. As pessoas têm muito essa noia na graduação, né? Pô, mas eu não tenho um currículo. Ninguém espera que você tenha um currículo fabuloso na graduação. Não tem que ter esse medo. Não tenho nada no meu currículo. Tá bom. Vá no lugar, você coloca lá que você é acadêmico do raio que for, da universidade que for, e vai. Inclusive particular. Qualquer uma particular, pública, o que for, vai. E aí, você está no mestrado. O Rodrigo falou aqui, em alguns editais você vai precisar de uma defesa de projeto. E aí, pô, mas eu tô começando o meu mestrado. Ninguém está querendo que você defenda um projeto como se você fosse um pós-doutor. O que a pessoa quer é ver se você foi capaz de concatenar ideias e de se apropriar daquelas perguntas e respostas. Se sua hierarquia, né, sua construção de conhecimento, ela é profunda, né? Porque não adianta só... Isso é importante, cara. Assim, eu vejo vocês de forma muito diferenciada. Estou falando isso sem rasgação de seda. Porque eu vejo que os alunos, quando eles começam, a tendência deles construir conhecimento é muito superficial. Exato. E quando você vai passando por esses processos, sua construção de conhecimento fica mais profunda. Você vai aumentando aquela complexidade de conhecimento do Bloom lá. Você não deixa só de reconhecer, identificar. Você começa a aplicar, a sintetizar, a analisar, a construir julgamento. Na entrevista e no que você está escrevendo no projeto, eles vão olhar exatamente isso. Entendeu? Não adianta. Se você tiver conhecimento superficial, aí eu costumo dizer que isso prova muito que a ideia de você fazer avaliações simplificadas, que são aquelas provas que todo mundo faz o tempo todo, elas são quase que não fazem sentido do ponto de vista prático. Não fazem nenhum sentido. Elas não deveriam existir. Eu estou sendo muito radical aqui. Não, eu concordo. Tamo junto. Eu sou um dos poucos professores, está aumentando o meu grupo, felizmente, mas eu sou minoria ainda, a ponto de essas provas não existirem. Tipo assim, elas não deveriam mais existir. Ou se elas existissem, elas deveriam ser só para fins de diagnóstico. Essas provas, elas são uma necessidade inventada em decorrência de um sistema social. Então, por exemplo, prova de residência. E eu estou falando aqui sem lugar de fala, porque eu não sou formado ainda. Mas a prova de residência não tem finalidade pedagógica. Exatamente. Mas esse é o ponto. Então, você tá fazendo uma prova para quê? Para você poder estratificar e aí estratificar. Um monte de problema. E qual é o maior problema? Essa é uma prova tão relevante que ela contamina a formação. E aí as pessoas começam a treinar desde o início da graduação. Na formação, a prova deveria ser para fins de diagnóstico. Entendeu? É outra história. Então, eu sou completamente de acordo, assim, você as devia avaliações fazer são a prova problemáticas. para saber qual é o seu nível de conhecimento, e aí você errou aquilo ali, você vai estudar aquilo. Exato. Você acertou, Você viu o que você tem que melhorar, dominei. né, cara? Aí a prova você não faria num dia específico, você faria praticamente todos os dias. Isso aí. Ou toda semana. É a avaliação continuada. Entendeu? Porque a prova, ela virou um sinônimo de quase que de um castigo. Inclusive, isso muito antes da Isso é uma graduação. merda. Isso eu converso Desde com minha o Enem, filha. Não, desde o fundamental. Desde o fundamental. Você tem criança que tem pânico de fazer prova, por quê? Porque a prova vai me... Não. Gera uma ansiedade prova absurda. É essencialmente um instrumento que vai te ajudar a ter um feedback sobre o quanto eu tenho que estudar mais ou menos sobre algum tema, o quanto eu consegui processar e compreender daquele conjunto de coisas que eu estudei. E vira instrumento de poder também. E vira instrumento de poder por quem está aplicando. Então eu cansei de ver colegas meus das federais como professores de outros cursos que se divertiam fazendo questões Não sejam assim como se para quem não puder resolver a questão. Isso é um absurdo. Né? Isso é doentio. Completamente. A ideia é pedagógica. Não, total. Mas enfim, voltando lá. Então os editais são diferentes, é importante a gente entender isso. E é claro, o Rodrigo comentou isso, inclusive, assim, isso varia de área para área. Então isso também tem esse viés aqui. Então se a pessoa aqui da medicina... Isso é outra coisa que a gente não falou. Você na medicina, na nutrição, na enfermagem, você pode fazer mestrado nas humanidades. Você pode fazer mestrado na engenharia, em cinema, em arte, no que você quiser. E faz, tá? E faz. E são trabalhos Aliás, muito eu e a interessantes. Damaria, a gente é um bom exemplo disso. Nossas formações de graduação são muito diferentes.
E lá, né, Maria, quando a gente fez as avaliações de entrada, que é essa que você está falando aí, a gente participou desses processos seletivos, foi quando a gente se aproximou bem, né? Foi. Aí, porque era uma semana. É. Aí todo dia a gente se encontrava, aí a gente se reunia, apesar de a gente estar competindo, né? Mas é engraçado que você estava competindo por um laboratório, eu estava competindo por outro. Mas o objetivo era conseguir a bolsa, né? Aí o ranqueamento é geral. Mas era assim, era psicólogo, era biomédico, fisioterapeuta, tinha médico também, entendeu? Tinha muita gente de formações muito variadas, cara. E depois todo mundo entrou e a formação continuou sendo variada. Entendeu? Não, e a gente fez muita disciplina, né, cara? Fez muita disciplina. as disciplinas em cima de enfoques e visões, assim. Aí a maneira de você ter a aula também muda muito. Que eu acho também uma coisa muito diversa em relação ao tipo de aula que você tem na graduação e o tipo de aula que você tem na pós-graduação. E eu acho que os currículos novos estão se aproximando da aula que o pessoal tem na pós-graduação. Em certa medida, sim, concordo. Que é uma maneira interessante de você diversificar esse formato de ensino, né? Desse formato mais fordiano. Isso aí. E a ideia é de você criar um sistema onde você possa... Imagina, gente, pô, a Ana Maria tem essa experiência como eu tive. No laboratório, cara, você é uma mente pensante, cara. Você não pode ficar calado, você não pode ficar quieto. Você tem que resolver problema. E assim, as pessoas não vão só perguntar a sua opinião. Elas vão perguntar a sua opinião e como você pode resolver o problema que foi criado a partir dela. E você vai justificar E você tem que justificar a sua opinião. Então, assim, é a ideia que você falou. A ideia de você ficar orgulhoso da burrice não faz sentido, cara. Você tem que estudar muito para poder fazer uma opinião relevante dentro de um grupo de pessoas que são brilhantes também. Aí fica uma competição interessante, né? Você não fica competindo para quem sabe mais. Eu nem você chamo fica de competindo para resolver problema. Estímulo, sabia? É um estímulo um intrínseco. estímulo. É um intrínseco, não é extrínseco. É um verdade. estímulo. E eu lembro, se você falou isso agora, eu acho que isso é legal também de falar. Primeira aula que a gente teve, e aí eu acho que isso já foi a aula depois da avaliação. E aí um aluno da nossa turma de mestrado perguntou para o Robertão. Máximo, perguntou qual era a matéria da prova. E aí o Robertão, com toda tranquilidade, assim, ele não foi grosso, acho que eu nunca vi o Robertão sendo grosseiro, ele falou assim, então, vocês agora estão na pós-graduação, vocês estão no mestrado, vocês não são mais estudantes, vocês são estudiosos. A matéria é sempre toda. Foi. E aí, quando ele falou aquilo, você sabe quando você ouve as fichas caindo assim? Na turma inteira. Eu tô lembrando disso, cara. Tudo quietinho. E aí, mano, assim, foi a época mais nerd da minha vida, um negócio de outro planeta. Mas naquele momento, mesmo já sabendo a maneira como ele falou, e o Robertão é uma figura muito caricata, porque ele tinha 1,90 m, um olho azul desse tamanho, assim, uma barba desse tamanho. Ele é tipo Gandalf. O Gandalf. Exatamente. Então, e ele tinha um jeito, uma aula, assim, era tudo muito legal, assim, da abordagem, do ambiente, de tudo, da galera. Então, quando ele falou aquilo, assim, eu lembro... eu virando noite. Mas eu não tava virando noite porque alguém tava me cobrando, porque eu tava com medo da... Eu tava... Porque eu tava imbuído daquilo, sabe? Assim, eu queria aprender o máximo possível, porque aquele ambiente me estimulava, me favorecia. Você lembrou bem. A gente ia para depois das aulas, para umas discussões, assim, cara, eu lembro da minha sala laboratório, não sei se você vai lembrar do Giovanni, que era do Luiz. Cara, um nerd miserável, o cara entendia horrores de mundo, a gente tinha umas conversas muito bizarras, era muito divertido. E era muito estudo. Bom, a gente vai mudar um pouquinho o foco agora. Feliz. E falar sobre currículo. Vou puxar um pouquinho para medicina. Claro. Porque agora a gente teve a mudança, né, do ENARE para o ENAMED. E não tem mais a avaliação curricular. E aí muita gente fica pensando assim, não tem avaliação curricular, para que eu vou montar um bom currículo? E aí o que eu queria saber de vocês é que tipo de portas um bom currículo pode estar abrindo para quem busca uma carreira acadêmica, profissional mesmo. Essa questão do ENARE agora ela ainda não está muito precisa, né? Tem várias informações que precisam ser construídas aí ou aprofundadas. Mas a ideia do ENARE hoje em dia é você ter um processo não estanque, né? Você fazer uma prova e passar. É você ter uma avaliação do seu perfil de formação. E eu acho interessante isso porque isso vai te obrigar, como graduando, vou usar esse termo, a construir o seu currículo desde o primeiro período, mas de forma continuada.
Não tentar concentrar tudo no último ano de formação, entendeu? Ou nos últimos 2 anos. O que normalmente isso se percebe quando você analisa o processo de formação do aluno como um todo. Ele aumenta essas atividades extracurriculares para compensar as necessidades que são colocadas dentro do edital ou daquela prova específica. Aí eu acredito que isso vai deixar a formação, não digo melhor, mas talvez mais equilibrada, né? É a minha opinião sobre isso. Mas eu concordo, eu acho que isso vai mudar um pouco aí ao longo desses últimos anos, desses próximos anos. Aproveitando essa fala que você teve dessa questão de aumentar, né, a questão das atividades, mas ao final da formação. O que é mais importante, a quantidade ou a relevância das atividades para montar o currículo? Aí, nesse aspecto, eu acho que é mais importante sempre a qualidade, né? Não a quantidade. Mas aí tem que tomar cuidado, porque quando você falou do Enare aí, ele vai substituir todas as provas de residência, não é isso? É o ENAMED, né? Ele vai substituir o Enare. Ele vai substituir o Enare. O Enare. E nem todas as instituições que oferecem residência vão entrar no ENAMED. Aí tem que começar a pensar de forma bem pragmática. Porque algumas instituições vão exigir que você tenha um número X de atividades, né? E isso vai definir se você, como a gente estava falando aqui, se você vai ser aprovado ou não. Aí vai ser uma dúvida, uma escolha cruel, né? Se você vai se preparar para um, que vai te abrir a várias residências, ou vai se abrir, ou se você vai se preparar para um específico em cima da residência que você quer. Sei lá, vou dar um exemplo aqui, oftalmologia. Né? Aí você vai ter que se preparar em cima daquele edital. Aí essa visão... Aí já estou avisando aqui para gerar informação. Ela não pode ser definida faltando 6 meses para se formar, né? Ela tem que ser construída, não diria no primeiro dia de aula, mas provavelmente em cima do que você está pensando em construir para sua formação na pós-graduação. Aí você já tem que começar a trabalhar. Como? Trabalhar nas ligas acadêmicas, fazer grupos de estudos específicos, se aproximar ou fazer estágios específicos em unidades de ensino que trabalham com você está querendo dar pós-graduação. E assim vai. Acredito que aqui, a gente está em Volta Redonda, né? A gente está aqui no centro pujante econômico do país. Tem muitas oportunidades. Então, a ideia de que não tem lugar para fazer estágio é meio que uma ilusão. Tem sim. Tem. Só buscar. Eu vou voltar para poder responder essa pergunta. Eu vou voltar, não é nem filosoficamente, é pragmaticamente. Eu acho que a gente tem tido uma visão muito deturpada do que é o currículo. A gente tem visto muito mais pessoas preocupadas com o resultado final, com os números que eu vou ter lá no meu currículo, do que com o processo. Parece papo de coach, mas não é. Sim, o que deveria definir as nossas oportunidades para a construção de currículo é o meu aprendizado. E como consequência desse processo de aprendizado, eu tenho lá no final uma produção, uma coisinha que eu vou marcar um tique no fim das contas. Então assim, não conta mais participar de liga. Depende da liga, depende do que você está fazendo. E aí não é porque a gente está no MedLab, mas assim, você tem liga que você vai assistir uma palestra, que você pode ficar coçando a testa a palestra inteira. Nem liga, exatamente. Então presta atenção que também conta pro currículo, como contava, né? Não, conta. Esse é o ponto. Não deixou de existir o exatamente. Não, independente do currículo. O que a gente está fazendo pelo MedLab, eu não estou nem falando, obviamente, do podcast, eu estou falando das iniciativas. Cara, isso contribui para a formação didático-pedagógica, científica, de uma maneira absurda. Você vai ganhar maturidade. Você vai ganhar maturidade, você vai ganhar repertório, você vai ganhar possibilidades, você vai ter acesso a coisas que você não vai ter de outra forma. Só comentar um detalhe, é o tempo de Kairos, já ouviu falar? Não. O tempo de Kairos, ele é um tempo que ele só passa uma vez. Porque é um deus grego que ele só tem cabelo na parte de trás da cabeça. E quando ele passa correndo, né, você pode pegar ele só quando ele passa por você. Depois você perde ele para sempre. É aquele momento. E essa construção do currículo muitas vezes obedece a esse tempo de Kairos, que o Damari está falando muito bem. Se você ficar deixando tudo para fazer no final da graduação, às vezes você não vai conseguir a maturidade suficiente para conseguir construir aquele currículo que vai ser importante para você passar naquela avaliação. E é muito provável que você consiga, por exemplo, uma experiência didática, pedagógica, científica, durante o quê? O início da sua graduação.
onde você vai começar a ter maturidade, ter contatos com ideias diferentes que você está acostumado. Vai ter mudança de paradigma, entendeu? Desconstrução de dogma. Aí você vai começar a o quê? A formar um currículo que não está na quantidade, mas também tem quantidade, entendeu? Não? Exato. Ele também vai ter qualidade. Sim. Porque você vai começar a fazer escolhas muito mais, como eu posso falar, mais precisas, mais conscientes. E detalhe, você não vai ficar sendo influenciado porque fulano está fazendo, você vai fazer também. Não. Você vai começar a pesquisar e construir seu currículo em cima do que você precisa, porque você já tem uma ideia do que você já quer. E tem gente que muitas vezes eu fico impressionado, que está no último período e não sabe qual a especialidade que vai seguir, entendeu? Isso pode acontecer contigo? Não, mas eu tenho muitas ideias. Mas quando você conversa com a pessoa de mais forma profunda, ela não tem ideia de nada. Ela tá ali voando. Então quer dizer que o quê? A formação dela não está consistente. Ela tá uma geleia, né? Exatamente. Não tem base. Aí como é que ela vai construir base? Aí eu vou dar um detalhe interessante. Sabe quanto muitas vezes a pessoa consegue construir base? Depois de formado. Sem dúvida. Aí o cara se forma, aí ele muitas vezes não quer aquilo, ele quer aquilo. Aí sabe o que vai ter que acontecer com ele? Ele vai ter que estudar. Aí ele vai ter que construir um currículo. Aí, como eu te falei, ele perdeu o tempo de Kairos, concorda comigo? Sim. E detalhe, uma coisa que você nunca consegue recuperar é tempo. Porque se você deixou de fazer aquilo naquele tempo, aí você vai ter que fazer de novo. Aquele tempo não volta mais, ele já passou. Entendeu? Nem sempre isso é ruim. Vale dizer aqui para os apressados. Não é ruim. Isso é importante. Por isso que eu também. acho que você não pode ficar ansioso. É uma dica que eu te dou, Lucas. Não, Quer fazer doutorado logo? Tem que esperar, cara. Às vezes seja o tempo de cara que você está esperando aí para você, pô. E pegando isso que o Rodrigo comentou agora, é importante a gente colocar de maneira bem prática aqui. De vez em quando você vai ter, tanto pelo lado sombrio da força, quanto por outros caminhos, essa coisa de botar nome em artigo. Vamos escrever um artiguinho, não sei o quê. A gente não sabe qual o caminho que as seleções de residência vão seguir. Uma possibilidade, que já acontece em algumas residências, é entrevista. E isso aconteceu comigo no doutorado, não tem nada a ver com residência, não estou fazendo comparações, mas no doutorado, o cara que me entrevistou pela primeira vez, ele pegou meu currículo, foi lá na minha iniciação científica e falou, você teve na Fiocruz. Eu fiz a seleção para o doutorado em 2003. Eu fui na Fiocruz em 98, salvo engano. Ele foi de 2003 para 98, que cientificamente é muito tempo, pensando em momento de formação. Ele falou, me fala sobre o seu trabalho aqui na Fiocruz. E se eu não tivesse efetivamente estado envolvido com aquele trabalho que estava no meu currículo, eu tinha perdido minha vaga ali naquele momento. Isso aí. Então isso pode acontecer hoje. A gente não sabe, porque a galera que está ouvindo a gente agora, que está aqui no, sei lá, no 6º período, ainda tem um caminho até chegar na prova de residência. Como é que vai ser a prova de residência desse pessoal até lá? E até a nossa. A gente não sabe como vai ser. A gente não sabe como vai ser a nossa. Então, assim, Perfeito. você tá... Eu vou fazer um artiguinho aqui pra liga. Você sabe, você é capaz de descrever o que você... O teu nome está no artigo. Você é capaz de descrever o tema do artigo? Você é capaz de descrever o que foi feito no artigo? Botou seu nome lá porque esse teu colega colocou. Ou tá com o teu nome lá porque você pagou X reais para colocar em teu nome lá. E quando isso acontecer, você não vai só se queimar porque você vai perder a vaga. Você vai se queimar de maneira, muitas vezes, muito mais grave, digamos assim. Então é muito importante a gente entender esse processo. Então, foquem, sim. Não é para esquecer produtos. Eu tenho que ter produtos, eu tenho que ter obrigações. Então, escrever o artigo é algo que é uma métrica. Tem que aproveitar o caminho. Mas né? o processo é fundamental. Esquecer do processo para o resultado final é furada. Cedo ou tarde, dá problema. Eu vou fazer uma última pergunta, por Bonito. conta do nosso horário. É sobre a questão de graduação sanduíche. Qual a importância do intercâmbio, de saber outras línguas na carreira acadêmica? Pô, Isso começa influencia muito? Eu não fiz doutorado de sanduíche. Clássico, né? Que geralmente você faz... Sanduíche, na verdade, vem literalmente do termo, né? É um pão, né? Com duas partes ali. Né? E quando você fala essas duas partes, é instituição, né? Você tem uma instituição que você é o original... Você fez a entrada ali, fez o processo seletivo, no meu caso seria a UF, e o sanduíche, a outra parte do sanduíche seria a instituição que vai te receber, mas durante o processo de formação. Aí é como se ela estivesse, vamos dizer assim, fazendo uma
formação. Isso aí. Né? E essa coformação inclui o quê? O contato que você vai fazer em cima daquele corpo acadêmico, do corpo discente, do parte administrativa. E isso inclui também, obviamente, o local, né? A cultura, o ambiente, a parte geográfica e cultural e de linguística ali da onde você vai fazer o doutorado de sanduíche. E o doutorado de sanduíche, ele pode ser planejado ou ele pode vir em cima de oportunidades, né? Que vão surgir a partir de convênios que o seu programa de pós-graduação faz. E muitas vezes você pode ver isso de forma antecipada ou isso acontece durante o desenvolvimento do programa. Porque tem programa que já começa grande e tem programa que começa pequeno, tá, gente? Às vezes você está entrando num programa que está pequeno. Às vezes você está entrando num programa grande. Aí o programa grande já tem processo de sanduíche. Convênio, de já tem tudo convênio. estabelecido. Então você vai fazer. Já outros não, eles vêm acima quando você está ali cursando. Eu fiz o meu sanduíche na UFMG, que é lá em Minas. E a vivência que eu tive lá não foi em cima da língua, apesar de que a língua lá é um pouco diferente também. Mas a construção dos processos acadêmicos e burocráticos e também do corpo discente e principalmente dos co-orientadores é muito diferente aqui do Rio, entendeu? E é engraçado que a UFMG ela tem uma característica que é um pouco diferente das universidades federais aqui do Rio. A UFMG você paga uma taxa. É mesmo? Não sei não. É uma taxa que só é cobrada para alunos que têm um nível socioeconômico um pouco mais elevado. Você pode ficar isento dessa taxa. Mas eu acho que ela é simbólica, é de 40 e poucos reais. Não é um valor de mensalidade. E isso garante um cuidado no campus que a gente não estava acostumado naquele tempo. Tipo o papel higiênico do banheiro, tudo limpinho. Então foi uma estrutura assim que eu fiquei muito impressionado. E a construção dos laboratórios dos experimentos assim deu um upgrade, cara, um salto absurdo assim. Porque você usava equipamentos que não estavam disponíveis aqui no Rio. Aí, mais ou menos a ideia de você fazer um doutorado sanduíche é mais ou menos isso. Você complementar, fazer um aumento da capacidade de desenvolvimento da sua pesquisa e de conhecimento. E a ideia de você fazer no exterior, que muitos colegas meus fizeram também, é mais ou menos essa. Você vai plantando sementes e é bem provável que, isso aconteceu comigo, que se o professor, né, o coordenador, o orientador do programa gostar de você, ele vai te fazer um convite para ficar lá ou para você fazer pós-doutorado lá. Sempre. Porque ele quer o quê? Que alguém continue ou participe do projeto de pesquisa. E se tiver alguém treinado e já sabe o que tem que fazer, melhor ainda. É como se fosse ouro para ele. É provavelmente a pessoa que ele está mais de olho ali, de todo mundo ali. Ele vai querer ficar com o... E ele oferece bolsa, oferece até moradia. Lá na UFMG tinha... moradia estudantil, né? Não, dependendo do país, oferece tudo. Oferece tudo. Possível e Oferece impossível. impossível e impossível. Vários colegas meus ficaram. E isso era uma discussão até ética, né? Porque a gente meio que perdia, né? Os cérebros. Porque o pessoal... Acho que o custo era 300, 400 mil reais, né? Sim, a formação de um doutor. Aí a galera saía daqui e ia lá para os Estados Unidos ou para a Inglaterra e ficava lá. Aí lá ganhava mais, né? Fazia o trabalho que mais ou menos fazia aqui. E aí ficava 2, 3 anos e depois voltava para o Brasil. Ou ficava lá de vez. Então, foi bom que não foi nada combinado e tudo que o Rodrigo falou foi exatamente o que aconteceu comigo. Assim, mas vocês focaram na lógica da graduação sanduíche. Então eu vou responder de maneira bem objetiva e resposta curta. Façam. Se tem oportunidade. Faz. E aí, é claro, não é algo trivial. Por quê? Porque boa parte dos editais vai cobrir uma parte muito pequena das despesas, se alguma. Em geral, os editais te permitem o acesso à instituição, né? E eu nem estou falando aqui da FOU porque eu não conheço direito. Estou falando de outras universidades que eu conheço, que é mais ou menos essa ideia. E eu conheço colegas que estão fazendo ou que fizeram isso. Então, teve o Guto Beijo. Só um pouquinho. No meu caso, duplicou a bolsa. Então, na verdade, recebi de uma bolsa, recebia 2 no mês. O que é maravilhoso. É maravilhoso. E dava também a moradia. Aí eu tinha um auxílio de moradia e a moradia lá. Aí, óbvio. Não, claro. Claro. E a passagem também. Favorece mais. A passagem também. Então, óbvio que eu vou, né? Pra galera da medicina, assim, estágio internacional muda a vida.
Nem todas as oportunidades vão ser iguais, nem todas vão ser maravilhosas da mesma forma, mas assim, estágio internacional muda a vida, você vai conhecer outras formas de trabalhar, outros ambientes, outras culturas, e aí, eu tenho a oportunidade de ir e só para lavar. Assim, analisa, obviamente, se você tem condição financeira de fazer isso. Eu tenho condição financeira de ir para 4 lugares diferentes. Vá para os 4 lugares diferentes. Obviamente, planeje, mas vá. E assim, eu nunca busquei isso, porque eu estou fazendo uma graduação em medicina agora mais velha, eu não posso fazer isso porque tenho filha, família, etc. Então não dá para carregar todo mundo. Mas os relatos que eu tenho ouvido é que não é um processo dificílimo, que exige programação. Então você tem uma programação aí que você precisa começar de 6, 9 meses, 1 ano antes, mas que você consegue, depois que você pega o jeito, decola. E no caso específico da medicina, a graduação vai ter essas particularidades, você vai ficar em geral algumas semanas, normalmente você pode passar um período maior, mas aí tem a treta de o lugar onde você está indo poder te receber por aquele período, o seu período ser compatível e você poder fazer o cancelamento, digamos assim, uma compatibilidade da disciplina, então tem uma burocracia envolvida. E ganha hora PAC, que na FUA ganha hora PAC. E a minha experiência, assim, eu não sou herdeiro, eu sou a primeira pessoa da minha família que teve acesso ao curso superior. Eu tinha o meu sonho de infância de fazer doutorado em Cambridge. E eu fui num congresso, tinha uma brasileira que trabalhava em Cambridge, que trabalhava com o que eu queria, então não é porque ela era brasileira, era porque assim, juntou uma coisa com a outra. Fui trocar ideia com ela, falei, eu carrego bolsa no colo, o que for necessário, vamos trocar ideia. Eu estava num processo de ser aceito ali, ela estava, não, beleza, vamos lá. Aconteceu exatamente o que o Rodrigo falou. A pós-graduação e o meu laboratório, especificamente, estabeleceram um convênio com a Espanha. Eu não entendia nada de espanhol, não falava espanhol, mas o convênio veio assim, entregue. Naquele tempo começou a pipocar para tudo quanto é canto. Exatamente. A gente está falando de 2004, 2005. 2005. E aí, além disso tudo, eu tinha uma afinidade teórica maior com o que ia ser feito nesse grupo da Espanha do que com o que teoricamente seria feito na Inglaterra. E aí eu fiquei naquela, vou, não vou. E, cara, foi a experiência que mudou. Eu morei 1 ano na Espanha, na Universidade de Granada. Não, na universidade eu não morei, obviamente. A gente ganha auxílio para chegar no país, a gente não ganha auxílio de moradia, então você tem um auxílio para te ajudar a montar ali, mas dependendo do lugar que você for, isso vale considerar, se você está falando de uma estadia maior. Se você procurar cidades intermediárias ou pequenas, você tem uma relação financeira mais favorável. E não necessariamente você estará distante de grandes centros. Então tem cidades específicas que te permitem isso. Granada é uma delas, Lyon na França é outra. Então tem algumas cidades dessas que te permitem uma qualidade de vida bacana com a bolsa. Na época, a minha bolsa era de 1.100 euros. Então dava para viver vida de estudante. Eles convertiam o valor em reais para moeda local, né? É algo parecido com isso. Então, era uma vida ok, assim. Mais confortável do que o que eu levava aqui trabalhando pra caramba, com bolsa, com isso, com aquilo. E foi o que o Rodrigo falou, assim, você chega lá e você tem acesso a coisas que você fica assim, eu não sabia que isso daqui existia. Quem dava bolsa é o governo do Brasil. Brasileiro. No caso do sanduíche... Essa época aí sim. Teve a proliferação desses convênios Ciências Sem Fronteiras, e programas. né? Então, Ciências Sem Fronteiras era específico da graduação. E foi posterior, assim, eu sou velho, então isso é anterior esse veio do Ciências Sem depois. Fronteiras. Aí veio os sanduíches dentro dos programas de pós-graduação, doutorado e mestrado, e também existia os programas de pós-doc no exterior. Não, Que eu também, eu recebi, mas eu tive igual você, tive filho, aí eu não podia ir, mas eu devia ter ido. Isso que você falou do governo pagar, a minha irmã, por exemplo, ela fez o mestrado fora, ela não fez uma graduação sanduíche, ela procurou o edital na faculdade que ela queria, lá na Escócia, passou. Tinha um edital para bolsas também, para estrangeiros, mas não sei se ela chegou a olhar isso ou não. Aí seria pago pela faculdade. O problema e solução. Existem editais específicos, e aí eu estou falando agora de pós-graduação, que é para bolsa. E aí tem do Santander, tem do Instituto For, tem um monte. Eu tô falando de coisas antigas, se você procurar pela internet você vai achar um monte. Que são específicos de mobilidade nesse sentido, mas que têm características muito particulares. Então algumas, por exemplo, te dão bolsa para você ir e voltar.
Então você tem um compromisso. Nessa época dos sanduíches, por exemplo, você tinha esse compromisso. Eu não podia ficar lá fora. Senão você tinha que devolver o dinheiro. Você tinha que devolver o dinheiro. Então Dava eu tinha um processo tempo judicial, específico para poder ficar aqui no Brasil. E isso com consequências legais, como o Rodrigo falou. É claro, você pode pagar de volta se você quiser, se o contrato for lá. E se você negociar isso com o laboratório, obviamente que isso não vai ser para qualquer um, você pode negociar que o laboratório pague o teu passe. O teu passe. Obrigado. Mas isso são situações muito particulares. Então, assim, na dúvida, procurem editais que vão te assegurar essas bolsas. São possíveis. Certo, vou encerrar. Primeiramente, muito obrigado a vocês dois. Espero que vocês tenham gostado. Adorei. Eu me amarrei, achei o papo muito bacana. Fluiu muito bem. Ficaria aqui umas 2 horas. Né? Eu espero, então, A gente nem segunda conta todas parte. as histórias aí. Então, já vamos combinar aqui uma segunda parte desse bate-papo espetacular. Queria agradecer a você que assistiu até aqui. Esse foi o primeiro episódio do podcast do Med Lab, o Plantão Med Lab. E essa aqui é a plantinha do Estúdios Magia muito boa. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Beijo. Valeu, gente. Tá na hora do SMR agora?